Então, boa noite a todos. Que a paz de Deus seja conosco hoje e sempre. Tá bom o som? Tá bom? Então vamos hoje dar prosseguimento ao nosso seminário, do nosso estudo do livro, O Espírito e o Tempo. Eu coloquei esse subtítulo, Esforços Evolutivos do Espírito durante a Sucessão dos Séculos, porque essa é a propósito da obra, é nos dar um panorama do nosso processo de evolução ao longo dos séculos, pelo menos aqui na Terra. E esse livro ele acaba sendo uma espécie de pós-graduação de Espiritismo, pelo menos para mim. Ele é como se fosse um conhecimento mais aprofundado pela profundidade de como ele trata o tema da nossa evolução, da grande lei de evolução. Então vamos finalizar a obra hoje. É claro que um seminário tem como objetivo trazer algumas ideias do livro, que é insubstituível a leitura da obra. Não só a leitura como estudo da obra, a obra tem que ser estudada. E isso é importante que nós saibamos. Um seminário, uma palestra, abre os nossos horizontes, as nossas ideias, mas o estudo aprofundado, esse sim é muito necessário para a compreensão do Espiritismo. Relembrando então aqui a obra, O Espírito e o Tempo, Introdução Antropológica ao Espiritismo, que é essa obra aqui. Foi eleita, nós dissemos, a 7ª obra mais importante do Espiritismo. É claro que foi uma eleição feita pela Candeia, uma editora espírita, então é só um símbolo, por assim dizer. Então é um título merecido, na minha opinião. Dos 10 mais importantes, Nosso Lar ficou em primeiro lugar, e eu concordo plenamente pelo ineditismo da obra, pela profundidade da obra Nosso Lar, e ficou entre outras obras, como Paulo Estevão, Evolução em Dois Mundos, A Caminho da Luz e outras obras também. Então nós temos aqui o nosso Herculano Pires, nós dissemos que ele foi um grande estudioso, ele desencarnou em 79, com 64 anos de idade. Ele foi jornalista, foi professor de filosofia, foi um grande estudioso, um grande homem vinculado ao mundo das letras, ao mundo da filosofia. Aqui é uma fotografia dele do livro. Eu trouxe outros livros dele para complementar aquele que nós já trouxemos. Tem 4 livros menores, um é Filosofia Espírita. Ele sempre teve esse propósito de colocar o Espiritismo como sendo uma ciência, uma filosofia passível de ser estruturada como filosofia, como qualquer outro ramo do conhecimento humano. Então, um livro muito bom esse aqui. Esse aqui, Obsessão, o Passe e a Doutrinação, é mais sobre técnicas que nós praticamos em reunião mediúnica. Algumas palavras hoje nós não usamos como doutrinação, mas ficam em sentido histórico, da nossa história do movimento espírita. O Reino, esse livro aqui bastante interessante também. Esses livros que dá para ler numa sentada, literalmente. E esse aqui, O Sentido da Vida, dele também, Herculano Pires. Aqui são todos livros espíritas. Aí uma série de livros que ele tem por objetivo trazer o conhecimento espírita de maneira mais sistematizada. Curso Dinâmico do Espiritismo. Aí tem um subtítulo, O Grande Desconhecido. Eu gosto do subtítulo do Herculano Pires, né? Mediunidade, é muito bom. Vida e Comunicação. Ele é o grande autor, eu acho, de trazer a mediunidade para mais próximo da nossa compreensão. Eu gosto muito dessa obra aqui. O Centro Espírita, um livro muito bom também, sobre o que é realmente o propósito de um centro espírita. Introdução ao Espiritismo, com textos de Allan Kardec. E ele também traduziu, esqueci de falar, ele traduziu também as obras básicas do francês para a língua portuguesa. Também traduziu. Incansável. Esse livro eu comprei, mas eu não li ainda. Na Hora do Testemunho, que é dele e do Francisco Cândido Xavier. Os dois escrevem juntos essa obra. E uma obra que não é espírita, que eu até comentei, que chama Os Filósofos, sobre a história da filosofia com base em alguns dos principais filósofos ao longo da história. Essa obra também eu já li, é bem interessante, e não é espírita, mas é do Herculano Pires. E tem 3 obras que eu comprei pelo Kindle na Amazon, que não encontrei em meio físico. Até trouxe aqui, só para lembrar o nome. Uma delas é Agonia das Religiões, olha o nome da obra, Agonia das Religiões, O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, e o outro é Visão Espírita da Bíblia. São essas 3 obras que eu não encontrei. São mais ou menos 80, eu devo ter mais ou menos umas 30 obras do Herculano Pires, e tem outras ainda 50, né, que eu não encontrei para comprar mais. Então é isso, né? Visto um pouquinho dele, vamos relembrar então aqui. Então ele coloca como subtítulo Introdução, né, no Espírito e Tempo, Introdução Antropológica ao Espiritismo.
Então vamos relembrar a antropologia, que é a ciência que estuda o ser humano em sua totalidade, sua origem, cultura, comportamento, organização social, crenças, linguagem e evolução ao longo do tempo. Então a antropologia ela é o estudo do ser humano, visto pelo ângulo da sua individualidade enquanto encarnado, por assim dizer. Isso é o estudo da antropologia. Mas ele coloca a antropologia espírita, que provavelmente é uma criação dele mesmo, o próprio Herculano Pires. Não lembro de nenhum autor usar essa expressão antropologia espírita. Mas pode ser entendida como o estudo científico e comparativo do espírito em sua dimensão cultural, histórica e social. Então, a antropologia espírita, ela estuda o espírito, enquanto a antropologia, ela estuda o ser humano. E o espírito, é claro, ao longo de todo o seu processo de evolução, ao longo dos séculos, da sua individualidade. Então eu imagino como ele coloca, esse livro é uma introdução, com certeza virão outros livros no futuro sobre essa antropologia espírita. Nós vimos um pouco do sumário da obra, ele divide em 4 capítulos, a parte fase pré-histórica, fase histórica, doutrina espírita, vamos ver isso hoje, vamos finalizar a fase histórica, e a prática mediúnica, que é a finalização da obra. Ele dá muito valor nesse livro à mediunidade, porque ele encara a nossa evolução sob a perspectiva das nossas relações com a espiritualidade. E por essa perspectiva, a mediunidade é muito importante. Lembrando que todos nós somos médiuns e a faculdade é uma faculdade natural do ser humano. Então ele encara por esse ângulo o nosso. E por isso ele conclui a obra, na minha opinião, com a prática mediúnica. Aí vamos relembrar aqui que nós vimos esse slide, né? Ele diz assim, um século, que é em 1967, quando a obra foi publicada, após a codificação do Espiritismo por Allan Kardec, reina ainda grande incompreensão a respeito da doutrina, de sua própria natureza e de sua finalidade. E ele faz uma indagação. Por quê? Ainda nós temos dúvidas, ainda parte da sociedade não compreendeu, mesmo nós espíritas ainda estamos lutando para compreender a codificação. É algo complexo, a vida é complexa, então como o Espiritismo tem o propósito de explicar aspectos da nossa existência, ele acaba sendo muito complexo também. Mas ele fala que há uma má vontade por parte das outras religiões, uma má vontade por parte da ciência e falta de estudo para o espírita. Essas são as razões porque nós ainda temos uma certa incompreensão para com a doutrina espírita. Aí vamos relembrar aqui, rapidamente, as fases, só para nós fazermos uma comparação. Como que a antropologia nos vê e como a antropologia espírita estuda. Então nós relembramos a pré-história, né, paleolítico, entre 2,5 milhões e 10 mil anos antes de Cristo, porque ali começa a nossa história no reino da razão, pelo menos. Né? Nós não sabemos ainda exatamente quando nós saímos dos reinos inferiores e passamos a encarnar como seres hominais, nesse reino que nós nos encontramos espiritualmente falando. Mas estima-se que pode ser mais ou menos a 2,5 milhões de anos. Eu lembro que o André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos que nós teríamos em torno, pelo menos em torno de 1 bilhão de anos no nosso espírito, mais ou menos aqui na Terra. A Terra tem em torno de 5 bi, então nós teríamos em torno de 1 bi. Mais ou menos isso que diz lá no Evolução em Dois Mundos. Então quer dizer que algumas décadas aqui realmente elas são insignificantes perto da nossa história espiritual propriamente dita. O Paleolítico vai até 10 mil a.C. Aí o Neolítico de 10 mil a 4 mil a.C., a Idade dos Metais, cada um com as suas características, formação das pequenas sociedades, Idade dos Metais, os instrumentos agora já usando os metais conhecidos. Aí começa essa Idade Antiga, 3.500 mais ou menos a 476 depois de Cristo. Idade Antiga, a formação das grandes sociedades, das grandes civilizações e das grandes religiões também se formaram nessa época. Aí começa a Idade Média, a maior característica é o domínio da Igreja Católica. 1000 anos de domínio da Igreja, o feudalismo, os estados não estavam estruturados ainda. A Idade Moderna, que começa com a queda de Constantinopla e vai até a Revolução Francesa. E finalmente a Idade Contemporânea, que começa com a Revolução e até os dias de hoje. Então na Idade Moderna nós tivemos o Renascimento, por exemplo, a Revolução Científica com Nicolau Copérnico, com Galileu Galilei, com Isaac Newton, revolucionando a nossa compreensão das ciências, renascimento na cultura, nos valores humanos, iluminismo, trazendo a razão, depois da Revolução Francesa,
Aí na Idade Contemporânea nós começamos com a Revolução Industrial e hoje alguns estudiosos colocam Revolução Digital, onde nós nos encontramos atualmente. Mas eu trouxe esse quadro porque o Herculano Pires ele não vai trabalhar com esse quadro. Ele dá uma outra classificação para estudar a história. E ele coloca lá o seguinte, ele diz assim, que existem só duas fases. Fase pré-histórica, que vai das origens do homem lá por volta de 2.500.000 anos até o Renascimento. Essa é a pré-história. Mas pré-história em relação a quê? Em relação à emancipação espiritual do homem, ele diz assim. E o outro período é a fase histórica propriamente dita, que é do Renascimento até os dias de hoje. Então algumas informações coincidem com os estudos normais, os estudos por assim dizer, e outras não coincidem. Lembrando que o livro é uma tese, é uma classificação do autor, porque nenhuma classificação é absoluta. Kardec, quando faz a classificação das leis morais, lá no Livro dos Espíritos, ele propõe a classificação para os espíritos. E eles respondem que você pode usá-la, embora isso não se refere a uma classificação absoluta. Eles falam assim. Mas pode usar para fins didáticos, que é a lei de adoração, lei do trabalho, sociedade, reprodução, liberdade, progresso, até a lei de justiça, amor e caridade. Isso é uma criação de Allan Kardec, porque a lei divina ela é una. A lei divina ou a lei natural ela é única, e ele divide para fins didáticos. Aqui começa então com o Renascimento, já a Igreja Católica ela começa a se enfraquecer, a Reforma, esqueci de falar da Reforma, também em 1517, promovida por Martinho Lutero e por outros ali, renovadores da Igreja, que marcam o começo da queda do poderio da Igreja Católica e, consequentemente, a abertura dos Evangelhos a outros povos, porque passaram a ser traduzidos os Evangelhos. Até então eles estavam em latim ou em grego, e só os padres que tinham acesso e nem divulgavam para outras pessoas. Então a igreja tinha o domínio do pensamento evangélico. Martinho Lutero quebrou isso, embora nós vimos que ele ficou muito vinculado ainda a algumas tradições, como o batismo, por exemplo, e outras instituições da Igreja Católica, e que deveria ter sido abandonado. Daí o Herculano fala assim, houve o abandono das imagens, da simbologia católica, mas houve a idolatria da Bíblia, da palavra como sendo algo que não poderia ser interpretado, a literalidade da Bíblia. E isso é condenado, né, pelo pensamento espírita, que nós temos que refletir, temos que pensar, temos que analisar. Todos os escritos, inclusive a própria Bíblia. Ela não é algo que não contenha falhas, pelo contrário, né? A Bíblia vem de um processo histórico, os evangelhos vêm de um processo histórico. Herculano Pires fala em outra obra dele que um dos maiores erros dos estudiosos foi ter colocado os evangelhos ao lado dos livros do Antigo Testamento, porque são duas filosofias profundamente diferentes. Aquele Deus de Jeová que nós falamos do Antigo Testamento, que é um Deus cioso, ciumento do seu povo, que pune aquele que não era da Judéia, foi substituído por Jesus por uma ideia de Deus evangélico, que quer o bem, onde o perdão predomina, onde o amor é a lei maior. E isso é incompatível com a ideia. Mas Kardec vai compatibilizar, dizendo que nós temos que pegar a essência do Antigo Testamento para poder ressignificá-lo junto com o Evangelho propriamente dito. Então, esse é o panorama da obra O Espírito e o Tempo. E nós vimos que ele usa essa outra classificação para falar da nossa evolução religiosa, mediúnica, ao longo dos séculos. Do horizonte tribal, aquele período mais antigo que nós podemos conceber, quando o homem não tinha compreensão de Deus, as coisas divinas ainda, em que nós éramos tutelados por espíritos protetores, por assim dizer. O nosso livre-arbítrio não estava muito bem desenvolvido ainda. Quem quer entender mais essa parte tem que ler o Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. É um livro extraordinário e vai contar um pouco da nossa história, tanto do âmbito aqui incorpóreo e do âmbito incorpóreo. Então, na parte tribal, são aqueles grupos daqueles homens, os primeiros homens que nós possamos imaginar, e que havia então essa tutela. Aí começa esse horizonte agrícola. Como o nome fala, o homem começou a dominar então os processos de produção a partir da agricultura. E já começaram a se fixar ali em determinados lugares, já não eram mais nômades como foram durante muito tempo da nossa existência. Aí alcança-se o horizonte civilizado. Aí nós vamos lembrar daqueles oráculos, principalmente lá em Roma Antiga, na Grécia. Havia os oráculos, aquelas pitonisas,
Algumas pessoas consultavam com esses oráculos. Era o início de uma mediunidade mais bem estruturada. Mas as pitonisas, elas davam informações desconexas. Aí havia outros sacerdotes para explicar o que elas falavam. É da época do horizonte civilizado. É civilizado em razão das grandes civilizações. Aqui nós estamos sempre antes do Cristo. Aí começa esse horizonte profético, também antes de Cristo. Tudo isso é antes de Cristo. Esse horizonte profético é onde vão surgir os grandes profetas, principalmente do povo hebreu. Mas não só deles. Esses profetas eles eram médiuns e eles recebiam ali as comunicações que eles atribuíam a Deus, a divindade, mas nós sabemos que eram espíritos, alguns protetores, alguns espíritos superiores, e eles traduziam isso por palavras. Herculano fala que agora o médium, ao contrário da época dos oráculos, o médium ele é senhor de si mesmo. O médium já tem uma individualidade mais bem caracterizada. E ele não é mais, ele não só reproduz automaticamente o que dizem os espíritos. Ele já interpreta o que dizem os espíritos. Existe uma interpretação da fala desses espíritos que se comunicam por meio dos seus profetas. O profeta Isaías, muito famoso, que ele deu aquela previsão do Cristo, da vinda do Cristo, da crucificação. Em algumas palavras ele diz isso, 900 anos antes de Cristo. Aí tem Elias, aquele muito famoso, que ele condenava aqueles adoradores de Baal, que era um povo muito rústico, e ele mandava decapitar em homenagem a Jeová. Aí ele teria encarnado como João Batista, e como que ele morreu? Decapitado também, por esse profeta Elias. E outros profetas, tem profetas maiores, profetas menores. Alguns escreveram livros, outros são mencionados. O Elias não tem livro dele na Bíblia, ele é mencionado em outros livros. Então são várias classificações. E nós chegamos finalmente então no horizonte espiritual, que começa com quem? Com Jesus. Começa-se esse horizonte espiritual com Jesus. E ele vai alcançando ao longo dos séculos até alcançar o Espiritismo, e Herculano vai dizer que o Espiritismo é o momento de esclarecimento do horizonte espiritual. É isso que diz. E lembrando algo muito importante, esses horizontes eles ainda existem. E não é que eles um acabou e começou o outro, acabou e começou o outro. Não, pelo contrário, todos ali se conectaram. Enfim, havia pessoas que estavam no profético, o povo hebreu, e outros povos estavam no tribal, simultaneamente. Então é bom que nós entendamos. Até hoje isso acontece. Tem pessoas que gostam de religiões mais antigas, religiões ainda que têm profecias, algumas igrejas evangélicas fazem profecias sobre o futuro. Isso é um horizonte profético. No espiritual, Jesus inicia essa abertura, essa emancipação, liberdade do homem, até alcançar o Espiritismo com suas pesquisas mediúnicas, pesquisas da mediunidade. Nós não estamos mais no campo de receber uma mensagem e acreditar que ela seja verdadeira, segundo Herculano Pires. Nós temos que pesquisar para ver se ela tem uma racionalidade, para ver se ela está de acordo com os ensinamentos dos Espíritos. É claro que hoje, talvez nós ainda não fazemos o que Kardec nos orientou, mas a orientação é um trabalho de pesquisa. E hoje nós vamos então retomar, já no Espiritismo propriamente dito, lembrando as escalas de adoração ao longo desses horizontes que nós estamos vendo. A litolatria, que era a adoração às rochas, aos minerais. Algumas pessoas ainda gostam de cristais. Isso é um resquício dessa época da litolatria. A fitolatria, que é a adoração aos vegetais, às plantas. Algumas pessoas também gostam disso até hoje. As veem como uma espécie de algo sagrado. Eu falei no último encontro daquele grupo que eu vi, né? União Espírita do Vegetal. Podia ser tudo, só tira a palavra espírita, né? Religião é livre aqui no Brasil, mas colocar a União Espírita do Vegetal, o uso daquela ayahuasca, daquela substância alucinógena, e isso é um apego a essa fase aqui, ó, fitolatria. Depois que eu li essa obra, estudei, muitas coisas eu compreendi agora de outras religiões que eu achava muito primitivas, mas agora eu entendo que elas estão numa outra época. A zoolatria, os animais passam a ser cultuados, como por exemplo no Egito Antigo, até hoje no hinduísmo, aqueles deuses com aquelas caracterizações de animais. A mitologia, que é o politeísmo, principalmente a mitologia grega, que se estendeu para os romanos, e muitos povos são mitológicos. Até hoje temos resquícios da mitologia. Os povos originários têm a sua mitologia, Roma Antiga teve, a Grécia Antiga teve a mitologia. Até alcançarmos o monoteísmo, principalmente pela influência do povo hebreu antigo, dos judeus,
que trabalharam essa ideia muito, muito forte da unicidade, né, de Deus único. Então essa é a nossa trajetória também evolutiva, e voltamos a falar que também isso convive hoje na nossa sociedade. Nós ainda não abandonamos, alguns de nós, essa parte aqui do nosso passado espiritual. Aí diz lá, né, e Kardec então, agora indo para o Espiritismo propriamente dito, iniciaria o grande movimento doutrinário de restabelecimento do ensino de Jesus, sob a égide da falange do Espírito da Verdade. Então Kardec começa esse trabalho, há informações de que ele também compunha essa equipe de espíritos, que nós chamamos de espírito de verdade, ou às vezes o próprio Cristo é referido como espírito de verdade, embora Kardec não trabalhou isso explicitamente, mas Kardec seria o que encarnou para justamente colocar aqui no nosso mundo material os ensinamentos desse espírito de verdade, no restabelecimento dos ensinamentos de Jesus. Nós falamos daquela passagem do livro Cartas e Crônicas, do Humberto de Campos, onde Napoleão ele se ajoelha perto do espírito que era Allan Kardec. E aí dá a entender que Kardec compunha, então, esse grupo de espíritos. Mas ele encarna, nós estamos sujeitos à lei do esquecimento. Olha como essa lei do esquecimento ela é muito forte. E ele só vai se lembrar, talvez, não se lembrar, mas ter uma intuição depois dos 50 anos de idade, de que ele tinha essa missão a cumprir. Até então, ele mesmo fala, ele era um homem cético, ele não acreditava, ele só acreditava se tivesse provas. Ele fala isso no livro Obras Póstumas. Mas ele então teve esse propósito aqui, Allan Kardec. Então o Espiritismo, eu trouxe hoje várias informações sobre o Espiritismo, porque o livro, na verdade, O Espírito e o Tempo, ele tem esse propósito, aprofundar o nosso conhecimento de Espiritismo. Então eu trouxe alguns slides com alguns parágrafos. Tudo aqui que está aqui são reproduções da obra O Espírito e o Tempo. O Espiritismo, doutrina livre, dinâmica, sem dogmas de fé, sem intenções exclusivas ou pretensões salvacionistas, corresponde precisamente à fase de esclarecimento do horizonte espiritual. O Espiritismo não tem dogma, porque dogma é algo rígido, que não admite discussão. A igreja tem os seus dogmas, já falamos, né? Por exemplo, a ressurreição do Cristo, que a ressurreição é voltar no corpo físico que foi utilizado. Jesus ele ressuscitou, mas no corpo de perispírito. Né? Para nós ele desencarnou Jesus. Ele aparece para os apóstolos, para Maria Madalena em corpo perispiritual. Os católicos acreditam que isso é um corpo físico, porque eles não têm essa compreensão. Isso é um dogma, ninguém pode questionar. A virgindade de Maria para a igreja também é um dogma, ninguém pode questionar. Nós não temos isso na doutrina espírita. E também nós não temos pretensões salvacionistas. Não é porque a pessoa adere ao espiritismo que ela vai ser salva, mesmo porque nós não temos o conceito de salvação clássico, que é o conceito aquele segundo o qual, se você acreditar em Jesus e cumprir ali as obrigações de alguma religião cristã, você já vai estar salvo. Se arrepender dos pecados, você vai, quando desencarnar, você vai já para o paraíso, ou aguardar o julgamento final para o paraíso. Isso é salvação. Kardec usa simbolicamente aquela frase famosa, né? Fora da caridade não há salvação. Mas é simbólico. É mais ou menos assim. Fora da caridade nós não conseguiremos alcançar uma posição melhor no plano superior, ou nós não teremos a felicidade tão desejada. Ele usa isso. Então não é porque ela é pessoa espírita que ela vai ser salva ou vai conseguir ir para uma colônia melhor. Isso não está nos estatutos divinos. O que importa mesmo é a nossa compreensão da lei divina e a prática da lei do amor e da lei de caridade. Por isso que o Espiritismo não é salvacionista. Muitas religiões são. Se você aderir à religião, aceitar Jesus e se arrepender dos pecados, já é o suficiente. A pessoa pode ter praticado vários delitos, vários pecados, mas se ela estiver no leito da morte, e se ela se confessar a um padre, por exemplo, ele absolve, o padre absolve dos pecados e ela já está assegurada ali a vida eterna na felicidade para ela. Nessa compreensão. Nós não temos isso, porque nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos e nós teremos que nos acertar com a lei divina de acordo com aquilo que nós fazemos ou não para o nosso progresso espiritual. E aquele horizonte espiritual que começa com Jesus ele vem e ele divide o tempo entre antes e depois. Jesus ele anuncia um reino de amor que nós então desconhecíamos, anuncia que o nosso Pai, Jesus, ele chamou Deus de Pai. Foi a primeira pessoa que fez essa referência. Isso mudou o nosso relacionamento com Deus profundamente, profundamente.
apresentou ali o reino para todos os desvalidos, os que sofriam, os pobres. Enfim, ele abriu os horizontes, mas a fase do esclarecimento veio com o Espiritismo. Claro que o Espiritismo, nós já falamos, ele veio à Terra por ordem do próprio Cristo. Isso que nós temos que lembrar sempre. Aí, começando o nosso encontro propriamente dito hoje, e tem uma parte aqui que ele coloca, o Herculano Pires, antecipações doutrinárias. Ele trabalha esse personagem bem interessante, chama Emanuel Swedenborg. Ele nasceu na Suécia, século XVIII, 1700 e alguma coisa. Então, antecipou de maneira confusa a elaboração da doutrina dos espíritos. Ele era um médium muito, com uma faculdade mediúnica muito interessante. E ele teve lá um momento, ele estava em Londres, e ele foi levado por espíritos a regiões espirituais. Ele entendeu isso como sendo uma profecia. Embora ele fosse um homem ligado às ciências, muito estudioso, ele tinha várias formações acadêmicas, um homem entregue à ciência, porém ele ficou tão entusiasmado que ele abandonou esse raciocínio científico e acabou recebendo essas informações como sendo uma revelação mística, religiosa. E Herculano vai dizer que isso não estava mais previsto no século XVIII, esse tipo de revelação mística, igual os profetas faziam antes de Cristo. E ele não soube, então, interpretar, traduzir as informações do alto, mas, mesmo assim, as informações que ele trouxe servem para, como se fosse ali o início do começo dos fenômenos que dariam origem à doutrina espírita. Então ele diz assim, Herculano: ao contrário de Kardec, que começou pela observação científica dos fenômenos mediúnicos, Swedenborg se inicia como um antigo profeta, recebendo uma revelação divina em 1744. O olhar de Kardec era um olhar técnico, científico. Kardec ele observava, será que isso, né? Falava para ele, mas tem mesas girando. Daí ele falava, mas só vou acreditar se elas tiverem nervos ou se elas tiverem cérebro. Porque ele era cético. Um homem cético não vai acreditar nisso. Alguém chegar e falar, mas uma mesa gira para um cientista, não tem como. A não ser uma força que nós desconhecemos. Porque Kardec ele era cético, mas ele tinha bom senso. Ele foi estudar os fenômenos depois de algum tempo. Aí nesse estudo, longas observações, como ele fala, longos estudos, aí sim que ele começou a ver que realmente estava diante de algo novo. Esse novo eram os espíritos. Então esse é o trabalho. E com certeza o grande mérito de Kardec foi colocar o espiritismo dentro desse ângulo de pesquisa. Com certeza foi o grande mérito de Allan Kardec. Ele viu o que ninguém mais tinha visto naquela época. Assim como Paulo de Tarso viu que o cristianismo nascente estava morrendo, estava sendo ali, vamos dizer assim, estrangulado pelo judaísmo, ele viu que ele tinha que tirar o cristianismo e levar para outros povos, porque se ficasse em Jerusalém, teria morrido o cristianismo. E Jesus já, claro, com a sua visão de espírito puro, o chamou lá às portas de Damasco e o levou, então, para que ele levasse o evangelho para os gentios, que eram outros povos, além dos judeus. Aí tem eu acho lindíssima essa fala literária, poética do Herculano Pires. Ele diz assim: na imensa galáxia das doutrinas espiritualistas, que se estendem ao longo da evolução espiritual do homem, a nebulosa de Swedenborg marca o primeiro momento da condensação. Ele compara, já viram aquelas gravuras de galáxia, como se fosse essas nebulosas, já viram essas gravuras? Tudo meio assim estranho, né? Mas daí vão formando estrelas, mundos, para que possa formar-se a estrela do espiritismo no mundo moderno. Então aquela galáxia meio confusa sai uma estrela brilhante. E essa estrela é a doutrina espírita. Acho muito poético isso. Lembrando que a palavra espiritualista, Kardec já trabalha na primeira parte, na introdução. Todo mundo que crê em algo além da matéria é espiritualista. Todas as pessoas que têm alguma religião, elas são espiritualistas. Mas ele fala que o espírito ele é espiritualista. Mas ele teve que criar uma palavra nova para ensinar coisas novas. Por isso ele criou o espiritismo, espírita, mediunidade. Era algo muito novo que ele não queria que misturasse com o conhecimento que estava em vigor até então. Então o espiritismo surge como uma estrela muito forte nessa galáxia,
onde ali estava bem confuso com Swedenborg. Formada a estrela, entretanto, a nebulosa não desaparece. Continuam no espaço e seus restos, muitas vezes empanando o próprio brilho da estrela nascente. Até hoje, até onde eu já li, existem pessoas que têm o Swedenborg como profeta. Existe uma religião, uma seita que segue até hoje o Emanuel Swedenborg. É isso que ele quer dizer aqui, ó. Muitas vezes empanando o próprio brilho da estrela nascente. Então o Espiritismo nasce dessa nebulosa muito grande. O Espiritismo representa o momento em que o espiritualismo, superando as fases mágicas do seu desenvolvimento, atinge o plano da razão. Herculano usa muito essa palavra, mágica, em tudo que é místico, que não tem uma explicação racional. Ele usa muito isso. Então o Espiritismo sai de tudo isso e atinge o plano da razão. É a primeira religião que ela é racional porque está fundada em pesquisas. Pesquisas das mensagens mediúnicas que vinham e Kardec fazia um estudo. Aí que está a força da doutrina espírita. Foi, portanto, o Espiritismo, como doutrina moderna e de espírito eminentemente científico, o processo de restauração do prestígio perdido do espiritualismo, diante do avanço das ciências. As ciências tinham avançado muito, aí chega-se o século XIX e as religiões estavam um pouco com as pernas bambas, por assim dizer. As grandes religiões estavam ali meio que fracassando no seu propósito. O Espiritismo surge com esse propósito de revigorar os grandes princípios das grandes religiões, muito embora ainda isso não se concretizou, mas isso com certeza irá acontecer nos séculos que se seguem a nós. O cristianismo, propriamente dito, demorou séculos para se estabelecer, mais de 300, 400 anos. Penso que o Espiritismo terá um caminho semelhante, se nós não fracassarmos. Herculano fala que nós, espíritos, podemos fracassar como os judeus fracassaram quando rejeitaram a figura de Jesus. Não é porque nós somos espíritos que vamos triunfar, porque depende de muitos fatores, da nossa vontade, do conhecimento, da vontade de estudo e principalmente da prática do bem, como nós veremos aqui ainda hoje. Porque as leis divinas, elas são universais. Nós temos que ter uma noção mais grandiosa de Deus e do universo. Imaginem, temos aí bilhões e bilhões e bilhões de planetas. Segundo a doutrina, todos são povoados por espíritos. Nós ainda não temos faculdade, conhecimento para nos comunicar com outros povos. Por enquanto não temos. Mas a lei, ela vigora em todo o universo. A lei divina. Essa lei divina que nós estamos estudando, ela vigora em todo o universo. Então Deus, ele dá caminhos para que nós modifiquemos as nossas rotas. Vamos lembrar que alguns espíritos de Capela, aquele sistema de Capela, onde houve alguns planetas que alcançaram um nível evolutivo significativo. Alguns dizem, alguns autores, que o nível nada mais é do que um planeta de regeneração. Eles saíram das provas e expiações e foram para a regeneração. Não é algo para o mundo celeste. Mas alguns não conseguiram alcançar esse planeta de regeneração e foram exilados na Terra para ajudar outros espíritos. Então a lei, ela é universal, mas a adesão à lei, ela depende do nosso livre-arbítrio, da nossa faculdade de agir. As antecipações religiosas e filosóficas do Espiritismo se estendem ao longo de todo o passado humano. Aqui ele faz um recorte para falar do Swedenborg, mas nós já falamos que o Espiritismo, ele deita raízes em todo o passado da humanidade. Até Kardec, ele fala assim, lembra aquela fala dele? O Espiritismo sempre esteve em todas as épocas da humanidade. Mas ele usa ali Espiritismo no sentido de fatos mediúnicos, fatos espíritas, e não o Espiritismo como doutrina. Como doutrina, só a partir de 1857. Mas o Espiritismo, enquanto fato mediúnico, sempre existiu, porque a mediunidade é uma faculdade do ser humano. É isso que Kardec quis dizer. Então, os fatos se encontram desde sempre em toda a história humana. A Bíblia é recheada de fatos mediúnicos. Então, o Espiritismo é uma síntese histórica do conhecimento, destinada a reformar o mundo. Olha que propósito mais importante, mais profundo que cabe ao Espiritismo. É reformar o mundo. Talvez nós, ainda espírita, não nos demos conta ainda da profundidade da doutrina espírita. É reformar todas as instituições, reformar o mundo para um mundo melhor, para um mundo de regeneração.
Agora falando do Consolador, né? Então, ele traz aqui, ele nos lembra no livro Obras Póstumas, qual foi o processo de produção do conhecimento espírita. Aí tem um parágrafo que ele reproduz, o Herculano Pires, e eu reproduzi aqui no nosso slide. Diz assim Allan Kardec: foi nessas reuniões que comecei meus estudos sérios de espiritismo. Aquelas reuniões, as primeiras, de mesas girantes ainda, as chamadas mediunidade, as que vinham pela mediunidade de efeitos físicos. Apliquei a essa nova ciência o método experimental. Qual que é esse método? Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências dos efeitos, procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Aqui está o método experimental que Kardec usou para que nós tenhamos os livros extraordinários que ele escreveu com muita lógica. E hoje muitos médiuns escrevem lá alguma psicografia, já colocam nos grupos de WhatsApp, na internet, Dr. Bezerra de Menezes, outros espíritos aí, Chico Xavier. Então, nossa, qualquer vídeo na internet é Chico Xavier que falou, Chico que falou, tal, né? São todos processos, a maioria processos de mistificação, processos de... longe do que Kardec orientava minimamente, né? O médium que recebe uma psicografia de uma mensagem tem que, não só ele, passar para outras pessoas lerem, estudarem, para ver se aquilo realmente é lógico ou não é. E se não for, ele não pode, né, ficar ali melindrado, ofendido, porque tem médios que se melindram com as suas... Alguém fala que aquilo é uma mistificação, mas isso contrasta com a vontade do codificador. E o que ele diz aqui é para todos que vão trabalhar na divulgação do Espiritismo. Nós não podemos aceitar algo que venha do plano espiritual sem um mínimo critério de estudo. E é isso que ele usou, então, em toda a codificação. E, olha, eu acho, assim, extraordinário esse pensamento do Herculano Pires. Eu nunca tinha visto nenhum autor fazer. Olha o que ele coloca aqui, a mensagem da sexta. Ele vai colocar 3 circunstâncias das 3 revelações, né? Moisés, os Evangelhos, Jesus e o Espiritismo. Mas tem um ponto em comum que não é o ponto só da filosofia, da mensagem. Tem um ponto da sexta. Ele coloca, eu acho isso extraordinário. Olha o que ele coloca, Herculano Pires. A revelação mosaica, lendariamente ou não, pode ser que tenha sido uma lenda, nasceu de uma cesta divina, em que a princesa egípcia encontrou Moisés nas águas do Nilo. Quem assistiu ao filme vai lembrar, eu lembro do filme, aquele filme da década de 50, Os 10 Mandamentos, o Carlton Heston, que faz o Moisés, né? Filme de 4 horas de duração, e tem aquela parte da cesta chegando, né? E a princesa egípcia pega. Provavelmente é uma lenda, mas enfim, tem um símbolo, uma simbologia. A revelação cristã das falhas de uma cesta, a manjedoura. Outra cesta. E da mesma maneira podemos dizer que a revelação espírita nasce da cesta escrevente. Olha o raciocínio que o Herculano faz. Lembra de uma cestinha? Já viram as descrições? Kardec fala que tinha uma cesta pequena, eles colocavam lá um lápis, amarravam, e essa cesta ela se mexia. Aí descobriu-se que a cesta era irrelevante, ficou só um médium com o lápis. Mas eles achavam que a cesta tinha uma influência. Mas olha o raciocínio do Herculano Pires, né? A cesta de Moisés, a manjedoura, que ele também fala que provavelmente é lendária. O nascimento de Jesus, aquela maneira de como foi contado nos evangelhos é lendário. Provavelmente não existiu, segundo. Sinto desapontar, porque eu fiquei desapontado, né? Mas ele fala que provavelmente é lendária, aquela, né? Os 3 reis magos, a estrela, a manjedoura, tudo isso é lendário. Tudo isso foi introduzido depois, posteriormente, para poder dizer que era o Messias naquela simbologia do passado. É que ele foi tão simples, Jesus, em tudo, e que ele fala, o Herculano Pires, que não se tolerou essa ideia de um Deus homem nascer de maneira simplória. Isso aí colidia com a ideia de um Deus encarnando. Tinha que ser, então, reis magos, estrela, toda aquela... né? Ele fala isso, mas provavelmente, diz ele, Herculano Pires, provavelmente não está na obra, o Espírito do Tempo, está em outra obra dele. Provavelmente foi tudo lendário, aquela parte de Jesus é lendário. Kardec foi muito sábio, mais uma vez. Quando ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele falou que ele ia se concentrar nos ensinamentos morais de Jesus. Porque todos os outros eram passíveis de dúvidas. Ele fala isso. Não fala uma linha do nascimento de Jesus, Kardec, não fala nada disso. Nada disso.
porque isso provavelmente é lenda. Ele não queria focar nisso, ele queria focar naquilo que era importante, mesmo porque o tempo dele era muito escasso, Kardec. Ele codificou a doutrina em torno de 11 anos apenas. Escreveu todas as obras em 11 anos. Então ele se concentrou na parte moral. Ele diz isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. A parte da profecia, a parte dos dogmas da Igreja Católica, a parte dos atos, né, outros atos dos apóstolos. Ele falou que não ia se concentrar naquilo, não era o momento. Então é essa simbologia da sexta nas 3 grandes revelações de Deus à humanidade. O Espírito Verdade não era apenas um símbolo, mas o guia espiritual de toda uma falange de espíritos superiores, incumbida de dar cumprimento à promessa do Cristo sobre o advento do Consolador. Então, relembrando, esse Espírito Verdade é o próprio Jesus, pelo menos as deduções caminham para isso. Kardec não faz essa conclusão. Ele diz que aquela mensagem que nós falamos, que ele reproduz no livro dos Médiuns e no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, foi assinado por Jesus, ele diz isso. Mas ele coloca uma observação que ele não ia colocar ali com 100% de certeza. Mas, enfim, né, acredito que seja. E mais, então, essa falange de espíritos superiores que se apresentou para a codificação. Eu trouxe aqui os prolegômenos do Livro dos Espíritos, que ali tem um caminho que nós podemos ver desses espíritos aqui. Depois da introdução tem os prolegômenos, que ali é realmente o começo. E quem assina esses prolegômenos? Aí tem João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, esses todos da Igreja Católica, né? O Espírito da Verdade, ele coloca no meio, Sócrates, Platão, Fénelon, que foi um educador lá da França, Franklin, esse eu não sei quem é, Swedenborg, aqui no Livro dos Espíritos. E muito, etc, etc. Tem 2 vezes a palavra etc, etc. Então esses espíritos provavelmente compõem mesmo esse espírito de verdade. E também tem um texto lá no livro Obras Póstumas, que Kardec ele fala que ele conversou com o espírito protetor dele, por psicografia. Kardec não era médio, pelo menos isso também não tem registros, médio ostensivo. Claro que intuitivamente ele era, porque todos nós somos. Mas ele perguntou o nome do espírito dele. Vocês lembram qual é o nome desse espírito? O espírito protetor de Allan Kardec? Não. Verdade. 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 O nome do espírito com V maiúsculo. Verdade. Esse é o nome do espírito. Eu penso que seja um dos espíritos, né? Alguns falam que é Jesus mesmo, mas eu não acredito. Pode ser, é claro, mas Jesus, eu penso que realmente o patamar evolutivo de Jesus é algo muito, muito grande, né? Mas, enfim, é como se fosse, né? Marcelo, dá licença um pouquinho? Sim. Eu esqueci de pôr em conta. Ah, pode pôr. Obrigado. Então, esse espírito se apresenta como verdade também. Mas isso pouco importa, né? Isso é só mesmo traços históricos. Porque quando vocês forem ler lá Espírito de Verdade, naquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Ide Pregai, que é a missão dos espíritas, são vários textos do Espírito de Verdade ali, vários textos. E provavelmente de Jesus sejam esses textos que são textos que convocam os espíritas a divulgar o Evangelho, a divulgar o Espiritismo, tá? O que é novo no Espiritismo em relação à religião cristã é a explanação mais lógica e mais profundamente moral dos Evangelhos, no que eles possuem desde há 2000 anos. Esse é o grande diferencial do Espiritismo. É mais lógico. O Espiritismo, nós sabemos, nós temos condições de acessar o conhecimento do Cristo de uma maneira muito mais lógica. A justiça divina, quando Jesus disse lá, por exemplo, a cada um de acordo com as suas obras. Nós sabemos, Espírito, que as obras são os nossos atos. Se eles forem bons, nós teremos recompensas. Essa é a palavra que Kardec usa. Se não forem tão bons, seremos convocados à reeducação dos nossos espíritos. Esse é um exemplo da lógica do Espiritismo. Quando Jesus falou isso, a cada um de acordo com as suas obras, provavelmente muitos não compreenderam isso. E mesmo porque isso colide também com a ideia da salvação.
Se eles forem interpretar isso, cada um de acordo com suas obras, vai acabar com o princípio da salvação. Porque o padre pode perdoar, por exemplo, os pecados dos fiéis católicos. Mas não cada um de acordo com as suas obras. Né? O padre colide com o poder, então eles não interpretam assim. Então, essa foi a grande contribuição e a parte profundamente moral dos evangelhos, de todos. Nós estudamos hoje as virtudes evangélicas, as bem-aventuranças, todas são virtudes evangélicas, né? O perdão, o amar, né? A prática da caridade, a prática da compreensão, tudo aquilo que nos conduz ao caminho do bem, isso é uma virtude. E esse é o ponto que Kardec arranca dos evangelhos e coloca para todo mundo. É a parte moral, é a parte mais importante. Que geralmente essa parte moral, geralmente ela é esquecida ou ela não é trabalhada pelas grandes religiões. Geralmente. São outros pontos trabalhados. Ali a salvação é muito trabalhada, ou conseguir algum favor do alto. Esses dias eu vi um programa da Igreja Universal do Reino de Deus. Tem uma passagem lá de uma das cartas de Paulo, que ele diz assim, Paulo, mais ou menos isso. Porque vós sois o perfume do Cristo. Ele usou essa expressão, a tradução. Que dá a entender no sentido que o perfume, no sentido de traduzir ali a fala do Cristo, assim que eu interpreto essa fala de Paulo, né? O perfume do Cristo. Somos, né, seguidores. Aí eu vi o pastor falando assim, tragam o perfume que vocês usam no próximo culto, que serão abençoados os perfumes, para que vocês tenham algum favor, alguma coisa de Deus. Então, acredita? Há muitos, né? Muitos e muitos. Mas é uma literalidade divorciada da parte moral. Você não vê eles falando, não, temos que ser pessoas melhores, praticar realmente o bem irrestrito como o Espiritismo prega. Eles também pregam, mas não na força que o Espiritismo. Porque é isso que vai dar realmente a nossa evolução. É isso que vai eclodir o nosso processo evolutivo, ele vai eclodir com a prática do bem irrestrita. E é isso que vai ser, que nós, quando retornarmos, que isso que nós teremos que apresentar ali para os nossos superiores. Isso que vai eclodir. O nosso perispírito ele vai se tornar mais rarefeito, por assim dizer, mais luminoso com a prática do bem, e não por uma adesão a uma religião, nem ao espiritismo, por exemplo. Então, quando nós desencarnarmos, já falamos isso, lá eu voltei, a gente olha para nós, se não tivermos luz é porque não ficamos aquém. Né? Você foi professora, né? A professora rural, né? Mas professora todas já estão em outro patamar, né? Mas ele era espírita e ele chegou lá sem nada também. Não é que não chegou sem nada, mas não é como ele gostaria. André Luiz passou pelo umbral, por exemplo, né? Sofrimento, passou por aquele processo de reajuste. Mas o Frederick Figner, que é o personagem do Voltaire, ele era um espírita estudioso, ele foi diretor da Federação Espírita Brasileira, mas ele retorna, não passa pelo umbral, ele até foi acolhido pelo Dr. Bezerra de Menezes, não era qualquer espírito, mas sem a luminosidade. Então não houve um aproveitamento como poderia ser. É uma advertência, o livro é uma advertência para todos nós. Mas está na parte comportamental, isso tem que realmente ser sacrificial. Eu coloquei uma mensagem no Humberto de Campos, do Humberto, acho que sim, do meu canal Pro Espírito, e lá ele falava assim, é só o amor sacrificial, ele usou essa palavra, até então não tinha prestado atenção. Só o amor sacrificial que nos conduz mesmo a um processo de evolução mais significativo. Então se nós quisermos evoluir, nós temos que desenvolver essa potencialidade dentro de nós. E isso é muito bem trabalhado pela doutrina espírita. E a lógica do espiritismo. Nós, né, não adianta o espiritismo, ele tem uma lógica que nenhuma outra religião vai ter, pelo menos em relação ao Evangelho de Jesus. Pelo menos para mim é assim. Após 2000 anos de fermentação histórica, de doloroso amadurecimento do homem, de criminosas deformações da mensagem cristã, afinal se tornava possível o restabelecimento dos ensinos fundamentais em sua pureza primitiva. Nós já falamos, né, sabemos isso, houve uma deturpação muito grande dos ensinamentos do Cristo, muito profunda, muita incompreensão ao longo de séculos. E a Igreja Católica dominou durante 1000 anos e ela meio que também que ali dogmatizou os ensinamentos, ela não soube interpretar isso. E também, claro, nós também estávamos lá, né, com certeza, e não recebeu essa mensagem de libertação, que Jesus é uma mensagem de libertação, e não uma mensagem de
né, de cativo, né, por assim dizer. E agora nós estamos nessa fase de pureza primitiva, de lá realmente pescando ali o que há de mais luminoso no Evangelho, para que nós produzamos luz nos nossos caminhos, por assim dizer. Né? Chico Xavier teve uma grande inteligência emocional, e não só pelo espírito, mas eu penso, ao contrário do que muitos pensam, eu acho que eu sou diferente. O Chico, para mim, ele teve uma compreensão de tudo aquilo que veio por ele, mas ele soube, com muito esforço, com muito sofrimento e dedicação, ele soube refletir na vida cotidiana dele os ensinamentos que vieram pela obra, pela psicografia dele. Ele soube fazer isso muito bem, um espírito muito bem amadurecido nesse lado, nessa pureza primitiva da doutrina. Quando ele falava, quando ele ensinava, Chico Xavier, então ele tinha uma pureza dentro dele, ele conseguia transmitir isso muito bem. Então o trunfo dele, na minha opinião, embora não tenha nem condições de emitir um julgamento, mas ele soube muito bem refletir tudo que veio pelas mãos dele, ele refletiu no comportamento dele, até o último momento da encarnação dele. De um lado, o Espírito da Verdade se apresentava aos homens, à frente de elevadas entidades espirituais, que voltavam à Terra para completar a obra do Cristo. E de outro lado, Allan Kardec se colocava a postos, à frente de criaturas espiritualizadas, os demais médiuns, colaboradores da época, dispostas a colaborarem na imensa tarefa. Assim foi o trabalho de conjunto. Quando eu comecei a estudar o Espiritismo, há muitos anos eu achava que era uma revelação também mística. Eu achava que Allan Kardec caiu do céu, ele pegou e copiou e publicou os livros. Eu achava isso. E foi um trabalho muito difícil. Então ele contou com o auxílio dos médios, mas ele, né, sempre fez esse trabalho de pesquisa muito grande. Então, de certa maneira, ele compunha essa equipe Espírito de Verdade e ele encarnou para justamente, então, colocar em prática tudo isso. Um espírito muito bem preparado no plano espiritual, soube se conduzir de uma maneira muito ética, muito centrada naquele papel que ele estava desempenhando. Allan Kardec realmente foi um homem extraordinário nesse sentido. O céu e a terra se encontravam e se davam as mãos. O Herculano Pires, além de ser um escritor técnico, ele é muito literário, ele é muito poético. Bonito, né? O céu e a terra se encontravam e se davam as mãos nesse momento, lá na França, naquela Paris do século XIX. Prosseguindo aqui, agora ele entra propriamente dito, porque o livro, vocês vão ver quando vocês lerem, ele não é um livro que tem uma linha do tempo assim perfeita. Ele vai para um tema e volta, ele vai, Herculano e volta, ele vai e volta de novo. Ele tem essa linha. Então ele fala do Espiritismo lá na parte do horizonte tribal, no começo da obra. Ele vai falar do horizonte tribal e depois ele vai falar do Espiritismo naquela época, no sentido de fazer comparações. Então a obra ela se torna mais complexa por isso. E agora ele vai trabalhar os princípios da doutrina espírita nos 3 ângulos da doutrina, que é religião, ciência e filosofia. Hoje vamos entender de uma vez por todas esses aspectos da doutrina. O triângulo de Emmanuel. Emmanuel trabalha esse entendimento no livro O Consolador, que é um livro de perguntas e respostas. Eu não trouxe o livro hoje. É um livro muito antigo e muito bom, muito interessante o livro do Emmanuel, como tudo que ele escreveu, mas esse livro é bem profundo, vale um estudo, vale ler várias vezes. Faz muito tempo que eu não leio essa obra. E lá ele trabalha esse conceito, vamos ver aqui agora. Todos já ouviram falar nesse triângulo de Emmanuel? Não? Vamos ver hoje então. Então a compreensão do universo e da vida não pode ser simples, pois o objeto dessa compreensão é extremamente complexo. Não tem como nós compreendermos sem um esforço. Um dia uma pessoa me falou assim: mas o Espiritismo é muito complexo, eu não consigo entender. Mas a vida, eu falei, mas a vida é complexa, o universo é complexo. E o Espiritismo ele tende a explicar tudo isso. Consequentemente, ele tem um grau de complexidade, mas isso não impede de nós, mediante um esforço, nós alcançarmos uma compreensão mais detalhada da vida. O Espiritismo nos dá uma compreensão de todos os setores da nossa existência, da nossa vida cotidiana, da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar, do nosso trabalho, em todos os setores, porque ele toca no espírito, simples assim. Consequentemente, ele tem essa complexidade. Aí nós temos 3 realidades, diz Herculano Pires.
a realidade física, a realidade filosófica e a realidade religiosa. Aqui já começamos a ver então que o Espiritismo vai ter que impactar essas três realidades: a física, a filosófica e a religiosa. A física é com a matéria propriamente dita, aquilo que nós enxergamos com os olhos físicos, né? Os estudiosos da matéria, os físicos, os químicos, geólogos, né? Enfim, todas as áreas que estudam a matéria é física. Quando falamos de realidade filosófica, são a nossa compreensão, as considerações interpretativas da nossa realidade. Então Kardec coloca que o Espiritismo, lá no começo do Livro dos Espíritos, por exemplo, ele coloca filosofia espiritualista, em cima do título, filosofia espiritualista. Mas por que ele usa a palavra filosofia aqui? Porque esse livro ele é uma condensação de interpretações sobre a nossa existência. Isso é o livro, sobre vários assuntos da nossa existência, sobre o que é Deus, o que é matéria, o que é espírito, para onde nós iremos quando nós desencarnarmos, as leis morais, o que é adoração, o que é a lei de sociedade, o que é a lei de reprodução, no finalzinho as recompensas e penas futuras. São considerações filosóficas sobre temas importantes para todos nós. E a realidade religiosa, que é uma realidade mais voltada para a nossa relação com Deus, nossa relação com o nosso Pai. Isso é religião. Uma pessoa pode ser só cientista e não acreditar na filosofia nem na religião. Uma pessoa pode ser só um filósofo e não acreditar em nenhuma religião e achar que a ciência é algo inferior. Ou uma pessoa é só religiosa, ela não acredita na filosofia e nem acredita na física, na realidade física. Entenderam? Mas o Espiritismo vai tentar compatibilizar tudo isso aqui. E como o Herculano Pires foi um grande estudioso da filosofia, até o livro Os Filósofos, ele vai usar muita filosofia no livro O Espírito e o Tempo. Ele usa muitas teorias filosóficas, muitas. Então nunca poderemos fugir à realidade dos fatos, que nos mostra o homem na história, tomando conhecimento do mundo pela experiência, agindo sobre ele através de uma concepção ou representação e procurando dominá-lo através de uma síntese afetiva, moral e religiosa. Aqui nós começamos a ver a preocupação do Herculano de nos colocarmos como seres espirituais preocupados com toda a nossa realidade, onde nós estamos inseridos aqui. Conhecimento do mundo pela experiência, agindo sobre, através de uma concepção e procurando dominar o mundo. É uma síntese afetiva, moral e religiosa ao mesmo tempo, nesse nosso aspecto. Então o Espiritismo exige todo o ser do adepto, olha que interessante, e o absorve numa síntese afetiva, emocional, em que a razão e sentimento, mente e coração, alma e corpo, consciência e mundo se unificam. Olha que profundidade, profundo do Espiritismo que ele favorece. Síntese afetiva, emocional, razão, sentimento, mente, coração, alma, corpo, consciência e mundo. Na verdade, tudo isso tem muito a ver com a nossa realidade espiritual. Se nós vermos só a nossa realidade humana, carnal, nós não vamos entender essa complexidade aqui. Nós temos que entender que nós somos seres espirituais. E isso que importa para todos nós. Essa consciência do mundo, que o nosso planeta, ele é a nossa casa, ele existe para favorecer o nosso processo de evolução. Por isso que existe a Terra. Os Espíritos falam que a matéria tem esse propósito. O coração, os bons sentimentos, a mente, a inteligência, a alma, tudo isso envolve então a questão do espírito propriamente dito. Numa expressão de religião cósmica universal. Guardem essa expressão, porque aqui está o lado religioso da doutrina espírita. E por isso mesmo, de religião em espírito e verdade. Quem que disse isso? Que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Foi Jesus. Kardec, ele não tratou o espiritismo como religião. Não vai existir isso nos textos de Allan Kardec.
Mas ele vai dizer em um texto lá da Revista Espírita, por que ele não vai tratar? Porque ele falou que o Espiritismo não pode ser traduzido pelo conceito normal de religião, onde existem hierarquias, sacerdócio, dogmas. Ele vai dizer que o Espiritismo tem todos os fundamentos de uma religião, só que não é. Mas não é naquele conceito tradicional, mas é uma religião cósmica universal. Pelo simples fato de nós sermos espíritos integrados a uma realidade maior e termos uma paternidade divina. Quando nós falamos disso, que o Espiritismo é uma religião cósmica, é porque nós somos cidadãos do universo. Já pararam para pensar? A Joana de Anjos tem aquela frase, né? Já te destes conta de que és herdeiro de Deus? Ela pergunta. Então nós somos cidadãos do universo. Então a religião para nós, realmente para o espírita, não tem esse conceito convencional de religião. A nossa religião é o trabalho que nós vamos desenvolver para melhorar o nosso relacionamento com Deus, procurando compreender quem nós somos, o que é Deus e o que Deus espera de nós. Essa é a minha compreensão de lei da adoração, de religião cósmica universal. A minha compreensão, que é um assunto mais difícil, mais complexo. Mas eu consigo enxergar hoje o Espiritismo como uma religião cósmica porque o nosso desenvolvimento futuro vai nos credenciar a habitar outros planetas ou outras regiões espirituais também. Onde a nossa carteira de identidade vai ser justamente o nosso progresso espiritual, o nosso bem propriamente dito. Como que nós vamos nos apresentar em outras regiões espirituais e nós teremos dignidade por meio da prática das leis divinas, da lei do amor principalmente. Lá que nós vamos nos gabaritar. Lembrando sempre do Asclépios, lá do Obreiros da Vida Eterna, ele se apresenta lá na colônia Nosso Lar, numa reunião de materialização, por assim dizer, e ele vai dialogar com os espíritos, e os espíritos perguntam vários problemas, ele responde com uma fala do Evangelho. Ele está lá com os pergaminhos embaixo do braço, e a pessoa pergunta, ele lê lá alguma fala do Evangelho, porque é a lei divina. Aí o André Luiz fala assim, mas o Asclépios já é um espírito puro? Aí o outro espírito, não, muito longe. Asclépios habita uma região acima do nosso lar, mas ele anseia habitar outras regiões. Mas quem está nessa região mais alta, anseia participar das comunidades que governam o planeta Terra. Quem está na comunidade do planeta Terra anseia administrar o nosso sistema solar. Quem está no sistema solar anseia administrar outras galáxias. Ele vai desenvolvendo um raciocínio assim que chega a ser perturbador. E o Asclépios era um espírito muito, porque para ele ser visto na colônia, ele precisava dos médiuns, lá também tem mediunidade, médiuns desencarnados que tinham uma mediunidade de efeitos físicos, muito estranho, mas existe. E lá assim que ele se comunicava. A Matilde também, a mãe do Gregório, no livro Libertação, ela também se apresenta numa reunião de efeitos físicos, assim como o Asclépios. Ali que ela fala assim, né? Meu filho pode ser um monstro para o mundo, que o filho dela é o Papa Gregório IX, que é um dos personagens que está numa região de trevas. O meu filho pode ser um monstro, mas para mim é o meu filho. Ela diz, quando ela vai pedir ajuda para o espírito, né? Ir lá para tentar convencê-lo de melhorar o comportamento dele. E ela se apresenta também vindo de regiões muito superiores à colônia Nosso Lar. Mas todos eles são o quê? Cidadãos do universo, dessa religião cósmica universal. Lá não existe mais esse conceito de religião, pelo menos onde esses espíritos se encontram. Em colônias mais próximas ainda existe um certo conceito de religião. Quando vocês relerem o Nosso Lar, observem uma coisa interessante na obra. Ali existe, reparem como a vida dos espíritos, a vida cotidiana dos habitantes da colônia, como elas são profundamente influenciadas pela ideia de religião. Reparem nisso. Mas uma religião cósmica também. Existe o templo, existe o momento da oração, a oração de toda a cidade. Tudo é baseado nisso. Tudo é baseado no contato com a espiritualidade. Isso é uma religião cósmica. É nesse sentido. Quando vocês lerem, então, o livro Nosso Lar, leiam com esses olhos, vendo como que eles praticam essa religião cósmica. Que Jesus já havia anunciado, né? Que o Pai, ele fala assim a Jesus, né? Que o Pai procura
adoradores, né, e que a adoração deve ser feita em espírito e verdade. São esses adoradores que meu Pai procura. Isso que Jesus diz nesse ensinamento. Aí vem o famoso triângulo aqui em forma de pirâmide, de Emmanuel. Ele diz assim, o Espírito Emmanuel. Então, o Espiritismo seria como se fosse um triângulo, uma pirâmide aqui no caso. Tem o lado da ciência e o lado da filosofia. Na base aqui. E na ponta, a religião. Mas como que ele explica isso? Diz lá, agora é o Espírito Emmanuel que o Herculano reproduz e eu reproduzo aqui no slide. Lá no livro O Consolador. Podemos tomar o Espiritismo simbolizado, é um símbolo, desse modo, como um triângulo de forças espirituais. A ciência, eu acho sensacional essa explicação dele. A ciência e a filosofia vinculam a Terra. Vinculam o Espiritismo à Terra. A ciência e a filosofia. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. O Espiritismo. É só o Emmanuel para ter essa compreensão mesmo do Espiritismo. Então, o Espiritismo é objeto da ciência. Ciência do Espírito. Temos que... Toda vez que falamos ciência espírita, estamos falando da ciência do espírito, não é das ciências tradicionais. É fundamental compreendermos isso, senão vamos misturar. Kardec fala que as ciências não têm competência e não têm autoridade para explicar o espiritismo, Kardec fala. Porque elas estudam a matéria. O espiritismo estuda o espírito. Então, quando falamos de ciência, estamos falando de algo descritivo. Quando Kardec ele estuda lá o perispírito, por exemplo... Ele estuda a mediunidade, ele classifica a mediunidade, tudo isso é ciência. A ciência vai classificando. A parte filosófica são as considerações sobre Deus, sobre as leis morais, tudo que nós construímos a partir de um conhecimento que veio principalmente pela ciência. E a parte de religião é quando nós colocamos em prática tudo isso. Como que Kardec ele se refere à religião sem falar em religião? Agora vocês vão observar isso. Ele fala assim... O Espiritismo é uma ciência e uma filosofia com consequências morais. Ele usa muito essa expressão. Ele não usa a palavra religião, mas ele usa consequência, porque nós mudamos o comportamento quando nós entendemos que isso vai nos conectar com o nosso Criador. Kardec fala assim, existem 3 classes de espíritas, lá no livro, o livro dos médiuns. Aquele que acredita nos fenômenos, Kardec fala... Muitos cientistas fizeram, o William Crookes, aquele químico inglês, ele fez várias pesquisas. Ele confirmou a existência dos fenômenos, mas ele nunca se tornou espírita. Não. Ele era um cientista. Kardec fala que tem o que acredita na filosofia, acha muito bonita a filosofia espírita. Muitos falam também para mim, nossa, é muito bonito o espiritismo. É difícil, mas ele é muito bonito. É a parte filosófica, né, que vai ensinar a prática do bem, que vai nos ensinar as leis divinas, a justiça divina, como ela se dá. Mas tem, Kardec fala, mas tem aquele espírita que compreendeu as consequências morais e se esforça para colocar em prática o que ele aprendeu. Ele não fala que é religioso, Kardec não usa, mas ele é o religioso no sentido aqui do triângulo do Emmanuel. Ele saiu da ciência, saiu e está aqui na religião. Ele está um passo a mais. Espírita, o verdadeiro espírita é aquele que procura praticar as virtudes e domar as suas más inclinações. É isso que Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Então essa é a explicação desse triângulo. Essas duas pontas, ciência, filosofia. Ele chega a falar, Herculano Pires, que a filosofia sempre vai ter desdobramento, mas a nossa conexão com o alto sempre vai se dar por meio do nosso comportamento. É isso que vai dizer realmente do nosso progresso. No livro, um dos livros do André Luiz, que é o 5º livro, depois do Obreiros, já vou lembrar agora, mas tem um momento que eles querem ajudar um espírito, 2 espíritos, né, um que está obsediando, que foi morto, volta para obsediar o seu assassino, encarnado. Aí o ministro chega e fala assim, eu não tenho um potencial magnético para poder ajudar esses espíritos, vou ter que pedir a ajuda de um outro espírito. Aí ele mentaliza e aparece um outro espírito, uma mulher por sua vez, aí sim, quando ela chega, ela já inunda de magnetismo benéfico e já consegue dialogar com os espíritos e levá-los para uma espécie de esclarecimento. E esse espírito, né, essa mulher, uma senhora,
é muito vinculado a isso. Já o ministro Clarencio está mais nesse campo aqui da filosofia. Esse conhecimento, ele tem que converter para a prática, para a religião. O nosso conhecimento aqui, teórico, quando nós lemos um livro espírita, porque o livro espírita não é entregue só para o nosso deleite literário, intelectual. O livro espírita é entregue para que nós modifiquemos aquilo que nós temos que modificar dentro de nós. Autoconhecimento, que todos nós precisamos, todos nós temos ainda sombras. Sombras no sentido não de sombras algo negativo, mas sombras no sentido de algo desconhecido. Às vezes ainda nós temos lugares na nossa alma que devem receber luz, devem ser conhecidos. E esse é um trabalho de autoconhecimento. Aí quando nós descobrimos isso, nós podemos modificar aquilo que nós temos que modificar em nós. Temos que desenvolver essas potencialidades. Trabalhar melhor, por exemplo, a autoestima, trabalhar melhor nossa consciência, trabalhar melhor a nossa fala, o nosso agir, a nossa fala, os nossos pensamentos. O Espírito Joana de Ângeles sempre trabalha muito a questão da disciplina do pensamento. Ela explica muito isso. Aprendermos a disciplinar os pensamentos, porque hoje em dia é tudo muito difícil, tudo muito rápido, os nossos pensamentos são agitados. Então nós vamos, nesse processo de autoconhecimento, vamos saber o que realmente nos falta caminhar, melhorar. É isso que o Espiritismo propõe. O Espiritismo não é só, então, a filosofia, só a ciência, mas é principalmente essa religião cósmica que proporciona. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Aí diz o Emmanuel, no seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo de investigações humanas, olha que interessante, como outros movimentos coletivos, de natureza intelectual, que visam ao aperfeiçoamento da humanidade. Então é um campo aqui de investigações humanas. No aspecto religioso, todavia, diz Emmanuel, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Típico de Emmanuel também. Tudo que ele fala é tocante, na minha opinião. Esse espírito é extraordinário. Não à toa, né, que Herculano foi convidado por ele para escrever os 4 livros juntos ali. Os 2 juntos, Emmanuel e Herculano Pires. Uma dupla realmente extraordinária. Quem assistiu, lembrando aqui, já falamos em outros estudos, aquele programa Pinga Fogo, que foi ao ar em 71, o primeiro, foram 2 programas do mesmo ano, mas o primeiro, o Herculano Pires, está do lado do Chico Xavier, do lado. Aí o Emmanuel também estava lá, então, que o Chico falou, né? O Emmanuel está aqui do lado, está me dizendo, está me aconselhando a dizer, né? Ele falava assim toda hora. Emmanuel está dizendo, neste momento, toda hora ele falava isso. E são os 3 lá, né? Eu gosto de ficar imaginando, né? Herculano Pires, Chico Xavier e Emmanuel, os 3 juntos, né? Esse trio lá, extraordinário, com aquelas perguntas, aquelas respostas, né? E ele faz uma pergunta, o Herculano, capciosa, de propósito, para o Chico. Chico, quantos livros você leu para escrever Paulo e Estevão? Porque eles tinham dúvida, né, da psicografia. Ele pensou, né, aquela pureza, não li nenhum livro. Ele falou, não li nenhum livro. Porque o livro é grandioso, né? Grandioso. E olha, então é isso, né? A restauração do Evangelho, que é o nosso futuro espiritual. Ali, o Asclepios, quando ele começa a responder com base no Evangelho, ali ele já está nesse imenso futuro espiritual. E vamos ver todos os grandes espíritos fazer essa referência ao Evangelho de Jesus, esse grande desconhecido de todos nós ainda. E a doutrina veio nos trazer isso, realmente o significado do Evangelho de Jesus, para todos nós. A religião dedutiva faz Deus baixar a terra e materializar-se em ritos e objetos. Ele usa esse conceito por Herculano Pires. Religião dedutiva é aquela que deduz a partir de Deus o que vem embaixo de Deus. São as religiões antigas, né? Faz Deus baixar a terra e materializar-se em ritos e objetos. Como muitas religiões são apegadas a isso ainda. O Espiritismo funciona diferente. A religião é indutiva, ela parte do que é conhecido para chegar até o alto. A religião indutiva faz o homem subir ao céu e desmaterializar-se em razão e amor para encontrar a Deus, diz Herculano Pires. Olha essa comparação.
Nós estamos nesse caminho de sairmos da sombra. Ali no livro Libertação, lembram ele conta, né, o Espírito Emmanuel, ele faz o prefácio de todos os livros. E ele conta a fábula do peixinho, do lago, do pequeno lago, lembra da fábula? Havia ali um pequeno lago, rapidamente contando, né? E um peixinho, ele queria sair, mas não encontrava, um pequeno lago, lodoso, muito lodo, muito sujo, mas ele viu um filete de água mais limpa, aí ele achou que ele poderia sair daquele ambiente de lodo, daí ele entrou por um pequeno canal de água e perdeu escamas, e se machucou nesse canal tentando nadar. Aí ele chegou em um rio, ele ficou espantado que existia algo muito superior ao lago que ele habitava. E ele nadou, continuou nadando, ele viu, chegou no mar, e viu outras construções, outros peixes. Lembrou? Ele viu outros peixes, e viu peixes parecidos com ele. Mas ele teve um pensamento: eu vou retornar ao lago para poder dizer que existe uma realidade muito superior. Ele volta, todo o processo, sofrendo, e vai dizer, e os outros peixes riem dele. E não acreditam que existe algo além do lodo. Aí ele fala que eram, né, peixes preguiçosos, diz o Emmanuel, que eram peixes que não só pensavam em comida e em repouso, e não gostavam de trabalho. Aí ele termina falando assim: André Luiz é como peixe, que vai e retorna para contar, né, e muitos não acreditam, né, do que ele vai encontrar lá na frente. Assim que termina o prefácio da obra Libertação, né? E quem somos o peixinho de hoje? Eu não sei, não. Todos nós temos um pouco, né? Todos nós temos um pouco, né? Muitos não acreditam na obra do André Luiz, muitos não acreditam. Não estão preparados, talvez, ainda para a grandiosidade daquela obra, né? E é por isso que a fé raciocinada do Espiritismo substitui a fé dogmática ou cega das religiões dedutivas. A nossa fé é raciocinada porque nós acreditamos, porque nós temos provas, porque nós temos estudos, porque o Espiritismo nasce de um processo de investigação. Então eu acredito porque existe. Os Espíritos vieram nos contar. E por isso a nossa fé é raciocinada, é por esse motivo. Agora ele vai desdobrar um pouco mais os aspectos da doutrina: ciência, filosofia e religião. Ele diz assim: como ciência nova, última da escala das ciências, o Espiritismo abre uma nova era na história do conhecimento. E como todas as eras novas, esta se apresenta confusa, aparentemente cheia de contradições. A ciência espírita ainda está se formando, o conhecimento, a teoria espírita. Então pode apresentar algumas contradições que Kardec diz que são mais aparentes do que realmente reais. Porque um estudo vai eliminar essas grandes contradições. Então a ciência propriamente dita, ou seja, as chamadas ciências positivas, tem por objeto a matéria. O Espiritismo, entretanto, tem por objeto o espírito. Isso é bom que nós tenhamos em mente, então. São dois campos diferentes. E é claro, quando nós falamos desse triângulo do Emmanuel, que é ciência, religião e filosofia, isso é para fins didáticos também. Porque o Espiritismo, assim como a lei divina é única, o Espiritismo ele é único também. Nós estamos analisando com nossos olhos encarnados, mas o Espiritismo é uma revelação da lei divina com esses três aspectos. Nosso conhecimento das coisas materiais é extremamente mutável em virtude da própria natureza mutável das coisas. A ciência ela evolui muito, ela vai se modificando. Mas nosso conhecimento de nós mesmos ou das coisas espirituais é estável. E podemos mesmo considerá-lo imutável. Aquilo que nós conhecemos realmente é uma verdade e é um conhecimento imutável. A ciência ela se modifica, a ciência é normal, os cientistas, os físicos, toda hora ali são novas descobertas, novas considerações. Claro que nós teremos uma compreensão mais detalhada à medida que nós vamos progredindo, mas o nosso conhecimento ele é progressivo e imutável naquilo que se refere ao nosso espírito. Eu também lembro do André Luiz dizendo que mesmo para os espíritos existem muitas ainda questões que estão em aberto. Ele diz isso no livro Evolução, novamente Evolução em Dois Mundos. Ele diz lá que ainda que lá no plano espiritual eles investigam o perispírito, investigam as nossas potencialidades, não é só o objeto aqui. E é bom que nós também nos conscientizemos de que esse conhecimento a que nós temos acesso enquanto encarnados, se nós aproveitarmos, isso vai dar
vai nos favorecer muito mesmo no plano espiritual. André Luiz, ele era católico antes de desencarnar, ele não tinha conhecimento espiritual nenhum. E ele diz algo interessante, ele diz assim, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele começa assim, primeira linha, né? Encontrava-me em um curso de mediunidade. Ele coloca assim, começa assim o livro. Lá no plano espiritual. Cursos a que nós espíritas já temos acesso a vários cursos de mediunidade. Então nós vamos alcançar o plano espiritual desde que nós mereçamos, com uma bagagem intelectual e, se Deus quiser, também prática, bastante significativa. Isso nos dá, então, uma posição melhor no plano espiritual, né? Então, mas nosso conhecimento de nós mesmos, ou das coisas espirituais, então, esse é imutável. Certas pessoas querem negar a natureza científica do espiritismo, por considerarem a crença espiritual uma simples superstição. Alegam que desde as eras mais remotas, os homens acreditaram em espírito. Muitas pessoas jamais vão concordar com a nossa fala de que, hoje aqui no nosso seminário, de que o espiritismo é uma ciência. Vão zombar, né? Aquele padre Quevedo, lembra dele? Ele zombava do espiritismo, ele zombava das comunicações, embora ele tinha um propósito de desmascarar como dizia Kardec, os embusteiros, aqueles que manipulavam os fenômenos mediúnicos, mas ele falava muito mal do espiritismo, né? Imagina como ele se encontra talvez hoje lá no plano espiritual. Não é por isso, mas pela surpresa, digo, de estar diante de um conhecimento de que ele abominava enquanto aqui ele se encontrava aqui encarnado, né? Desde sempre nós temos essa crença de espíritos, né? Mas diz assim o Herculano, mas não é o fato de sempre haverem acreditado o que importa, e sim o fato de as próprias investigações científicas modernas confirmaram essa crença nos espíritos. O Herculano dá vários exemplos de vários experimentos que comprovaram a existência de espíritos, só que ainda, na minha opinião, que quando vocês forem ler, o Herculano é muito convicto naquilo que ele apresenta. Ele critica a ciência tradicional, mas, aos olhos da ciência tradicional, o espiritismo ainda não tem como ser provado, naquele olhar muito materializado. Não há como provar ainda, pelo menos na nossa aparelhagem. Mas os médiuns se comunicam, mas os médiuns, para o cientista, ele vai achar que aquilo é um transe, é algo que veio do próprio dele mesmo. É muito difícil isso para os olhos da ciência. Mas nós estamos no início ainda da doutrina espírita. Isso vai se desenvolver muito mais, com certeza. Esse aspecto científico da ciência esse ficou muito no século XIX. Depois, o espírito Emmanuel, ele iria desenvolver esse lado religioso, esse lado filosófico. Kardec mesmo, isso Herculano vai dizer, eu nunca tive essa noção, eu aprendi com Herculano. Quando ele deixou ali as primeiras manifestações, ele descobriu, relacionou, escreveu o livro dos médiuns, ele abandonou essa parte científica. Dava muito trabalho. Essa parte de efeitos físicos, de materializar espírito, de conversar com o espírito materializado, porque o médium tem que emitir aqueles fluidos que eles chamam de ectoplasma. Isso era muito difícil. Para poder se comunicar com o espírito, vai lá 5 horas de reunião para um espírito se comunicar. É muito trabalhoso. O Kardec abandonou isso para ficar na parte filosófica. Eu não tinha parado para pensar nisso. Ele parou totalmente com essas experiências. Assim como o Emmanuel diz, né? Apareceu, né? O Chico estava se envolvendo com essas reuniões de efeitos físicos também. E uma vez o Emmanuel se materializou, imaginem vocês, e falou para que cessassem, parassem com essas experiências, porque estava tomando o tempo do médium. Ele falou, imagina, eu ouvi o Espírito do Emmanuel falar isso ali, ele se materializou e falou isso. Quem falou isso foi aquele, quem estava presente, o marido da Meimei, quem lembra o nome dele? Como que ele chama? Esqueci agora, já desencarnado também. Já vou lembrar o nome do marido da Meimei, do espírito Meimei, e ele que fala sobre isso. Ele estava presente lá no dia que o Emmanuel apareceu. Não é Arnaldo Rocha, ele mesmo, né? Ele estava lá e ele falou isso. Aí eles pararam com essas experiências, porque elas são muito demoradas, essas de efeitos físicos. Geralmente os cientistas gostam, as pessoas gostam dessas de efeitos físicos, gostam disso, esse campo da curiosidade, só que elas dão muito trabalho. Então eles deram mais, as energias foram para a parte filosófica então.
Mas será que se tivesse a tecnologia que tem hoje, será que era mais fácil? Não era tão demorado? Porque hoje grava muito, né? Eu penso que ainda o conhecimento nosso depende de médiums de efeitos físicos, eles têm que produzir o ectoplasma, é muito cansativo para eles. Desgastante, né? Mas se houver seriedade, vai haver reuniões, sim. Hoje com uma aparelhagem para gravar tudo, haveria sim condições. Quem se dispuser a isso, mas é algo trabalhoso. Lembra também no Missionários da Luz, que tem a descrição que eles vão também numa casa, não é isso, no Alexandre? Lembra, Thaís? Aí eles fazem materializam um instrumento, uma espécie de uma boca, o aparelho, aí e o espírito começa a se comunicar. Por isso que eu lembrei disso. Que chega uma pessoa alcoolizada, lembra disso? Missionários da Luz tem um exemplo disso, mas é muito trabalhoso, não vale a pena. Porque o que o Espírito vai falar, nós podemos colher nos nossos livros, entendeu a lógica? Entendeu o que eu quero dizer? Sim. O Espírito vai falar para nós, mas vocês devem praticar o bem, vocês devem se resignar, entender o sofrimento da vida. Mas isso pode ler em uma mensagem da Joana de Ângeles, em qualquer livro, não é algo que vai inovar. E a nossa função é essa, melhorarmos, não ficar menos. Isso, exatamente. Mas não é errado, não é que é errado. Quem quiser se envolver com reuniões de efeitos físicos, se houver seriedade, médiuns de efeitos físicos, fins nobres, tudo isso pode acontecer, mas eu não me interesso por isso, eu gosto mais da parte filosófica e religiosa mesmo. O Espiritismo se apresenta como uma forma especial do processo do conhecimento. Superada as fases anteriores da evolução, o homem se torna apto a captar a realidade de maneira mais intensa. Então desapareceram os embaraços da superstição e o campo visual do homem se tornou mais claro e mais amplo. Esse é o resultado do nosso processo de evolução ao longo dos séculos. Hoje a nossa visão é mais ampla, é mais racional, então nós temos uma melhor capacidade de captar essa realidade onde nós nos encontramos, entendermos o que é mediunidade, por exemplo, as comunicações, os nossos sonhos a partir do Espiritismo, nos pautar, os nossos sofrimentos são mais compreensíveis à luz da doutrina espírita, né? Os sofrimentos como sendo uma resposta da justiça divina e um chamamento a um processo de reeducação dos nossos espíritos. Então nós vamos assim agigantando as nossas concepções da nossa vida. Então o Espiritismo nos proporciona isso. Agora o caráter, a parte filosófica. Até o slide anterior era a parte científica, agora a parte filosófica do Espiritismo. Liberto do temor de Deus e do diabo, o homem se reconhece a si mesmo como uma inteligência autônoma atuante na matéria. Nós estamos livres, nós espíritos, pelo menos, do temor de Deus, porque Deus não tem como temê-lo. Nós o adoramos, nós o amamos, nós nos conectamos com Ele, mas nós não tememos. Algumas religiões ameaçam, tem que ter temor, teme a Deus, senão nós seremos punidos por isso. E o diabo, para nós, não existe essa figura mitológica, que existem espíritos inclinados para o mal, temporariamente, que um dia voltarão a se inclinar para o bem. Mas o diabo, essa figura, ela é mitológica. Jesus usa dessas expressões porque ele se referia a um povo muito simples daquela época, que não ia entender essas nuances de espíritos inclinados para o mal. Então Jesus usava essa palavra, diabo ou Satanás, ou algo nesse sentido. Mas é um ser mitológico. Até Herculano fala que Jesus utilizava os símbolos da época, mas não para manter as pessoas na ignorância, mas ele usava da linguagem que as pessoas sabiam na época. É isso que Jesus usava, segundo Herculano Pires. Ao reconhecer isso, percebe que a dualidade espírito-matéria, anteriormente percebida de maneira confusa, esclarece-se. A inteligência humana é um poder atuante que supera também o mistério da morte. Para nós não tem mais mistério da morte, não existe mais o que vem depois. Nós sabemos que tem regiões espirituais, existem cidades espirituais, regiões ainda de reparação, para onde vão espíritos culpados. Existem várias regiões para onde nós iremos de acordo com a meritocracia, de acordo com a nossa lucidez espiritual, de acordo com o nosso processo de evolução, de acordo com a nossa disposição de ter praticado o bem. Então não tem mais o mistério da morte, que ronda a grande maioria das pessoas. Afinal, o que é a morte, o que é o mistério? Alguns falam que ficaremos dormindo, algumas religiões, porque não, na verdade falam porque não querem compreender, tem medo do que vem ou depois. A verdade é essa.
Nós já temos, nós espíritos do depois, e nós sabemos o que vem, não é? Agora, muitos têm esse medo de saber o que vem, mas nós sabemos, né? A realidade é uma só. Todos nós passaremos, já passamos muitas vezes e passaremos de novo para o lado de lá. Além túmulo, né? A linguagem antiga. Os fenômenos anímicos e mediúnicos do passado podem agora ser examinados de maneira racional. Relembrando aqui, fenômeno anímico, a palavra anímico vem da alma, ânima. São fenômenos que dizem do nosso espírito. Então, por exemplo, os sonhos. Quando nós encontramos com alguém durante um sonho, com outro espírito, isso é um fenômeno anímico. A telepatia, quando nós podemos captar o pensamento de outra pessoa. Isso não é mediunidade, isso é fenômeno anímico. E outros fenômenos também, aqueles fenômenos de letargia, quando o espírito parece que ele desencarnou, porque quase não tem pulso e parece que ele está no estado de morte. Mas na verdade está no estado profundo. Isso é um tipo também de fenômeno anímico. E mediúnico, qual que é a diferença? É quando há um espírito tentando se comunicar aqui. Aqui não há necessariamente um espírito, aqui há um espírito se comunicando. Muitas pessoas confundem. Quando a pessoa entra, por exemplo, num lugar e fala, nossa, energia negativa ou positiva, ela não é médium, é um fenômeno anímico, porque a nossa natureza é espiritual. A mediunidade é uma faculdade um pouco mais diferente, porque ela permite que uma inteligência desencarnada se comunique conosco, ou nos intua, ou nos transmita pensamentos, ou fale pela nossa boca, como numa reunião mediúnica, ou pela psicografia. Então, mediúnico sempre é isso, está no campo da comunicação, como diz Herculano Pires. E isso pode ser examinado agora de uma maneira muito mais racional do que foi no passado. A captação da realidade já não é mais emocional, embora ainda nós estamos aprendendo, principalmente na parte mediúnica. Não é mais uma emoção, mas é a razão. É razão. Surge em consequência dessa nova forma de captação e de julgamento do real uma nova concepção do mundo. Aqui surge a filosofia propriamente dita. Como que nós compreendemos o mundo a partir do conhecimento espírita? A partir do que nós sabemos como espíritos, da imortalidade, que a morte não existe mais. O que é mediunidade, ela foi decifrada por Allan Kardec. O Livro dos Médiuns é um grande livro porque ele decifra algo que era misterioso, que estava no campo do místico, do religiosismo, no campo antigo. Um dom, as pessoas acham que é um dom. Até hoje tem espírito que fala que é um dom. Não, não é um dom, é uma faculdade, como qualquer outra. Um cantor de ópera, ele pode nascer com a faculdade, com essa capacidade de cantar, mas ele tem que estudar muito, ele tem que se dedicar àquelas rígidas regras do canto, por exemplo. O médium é a mesma coisa, ele pode nascer com uma faculdade muito bonita, mas se ele não trabalhar essa faculdade, ela vai ficar inutilizada. Então, é algo normal, ele tem que trabalhar, ele tem que colocá-la à disposição da alta espiritualidade. Essa é a função da mediunidade. Quando nós falamos, por exemplo, nesse campo científico e filosófico, quando falamos que o que é mediunidade, médium de efeitos físicos, de efeitos inteligentes, o médium de psicografia, o médium de psicofonia, isso é um estudo técnico, científico. Quando nós falamos, mas o médium, ele tem que ter um comportamento saudável em termos emocionais, ele tem que se esforçar na prática do bem, ele tem que procurar ter bons pensamentos. Essa é a parte filosófica do conhecimento. Um descreve, o outro interpreta, o outro propõe essa proposta. A concepção espírita equivale a uma reavaliação do mundo. Diante dela, os antigos valores estão superados. Olha que interessante. Nós estamos reavaliando a nossa existência com a doutrina espírita. Até a doutrina nós tínhamos uma concepção de mundo. Agora nós temos uma outra. Então, quando nós chegamos no espiritismo, muita coisa modifica. Tem um texto belíssimo do Espírito Viana de Carvalho, chama Reflexões Espíritas, o nome do livro do médium Divaldo Franco, e as mensagens são do Viana de Carvalho. E ele tem um texto assim, o que o espiritismo significa na vida de uma pessoa, mais ou menos isso. Ele fala, o espírita, ele era indócil, passa a ser dócil. Ele não perdoava, agora ele perdoa. Mais ou menos isso, numa linguagem simples aqui. Ele era impaciente, agora ele é paciente. Ele se desesperava quando o parente desencarnava. Hoje ele tem uma explicação e hoje ele se sente menos emocionalmente envolvido.
E vai fazendo várias comparações do impacto do espiritismo na vida, várias. Ele termina assim, o espírita não é melhor nem melhor do que qualquer outra pessoa, mas ele compreende muitos fatos que outros não compreendem. Ele termina assim falando. E realmente é isso, é uma reavaliação do mundo. A nossa vida, quanto mais nós nos dedicarmos ao estudo, compreendermos a doutrina, tudo que ela oferece, o Evangelho de Jesus é um mar ali que nós temos que nadar nessas águas do Evangelho. E a nossa visão vai modificando completamente de tudo, de todos os assuntos. Vamos assistir um filme, eu fico julgando os filmes agora. Não é isso, não pode acontecer isso. Porque pela lente espírita vai modificando, né? Claro, eu compreendo, mas eu falo, não pode, isso é um absurdo. Mas a lente espírita nos dá essa visão mais profunda da nossa existência. E há um critério valorativo, um critério máximo, é a lei de evolução, que foi descoberta pelo Espiritismo para os espíritos. Todas as religiões cristãs não trabalham a lei da evolução, porque são criacionistas, acreditam que Deus nos criou para uma encarnação só, e depois da qual nós seremos ou para o inferno, ou para o paraíso, ou ficaremos no limbo. Não tem mais uma explicação, não existe evolução. Existe a salvação, e não a evolução. Para nós é a evolução, que ela é progressiva, ela é lenta, ela depende dos nossos esforços. Evoluir é colocar a lei divina na prática. Isso é evoluir. Quanto mais conhecermos a lei divina e colocá-la na prática. As coisas valem, olha que interessante, segundo o Espiritismo, não em referência aos interesses passageiros do homem, mas em referência ao processo cósmico da evolução. Olha que profundo. Não é mais aqui, né, os nossos interesses temporários. Alguns podem ser importantes, mas o que vale realmente é o nosso processo cósmico de evolução. É isso que vale. A nossa compreensão maior do que a gente enxerga com os olhos físicos. O espírito é imortal e por isso mesmo sabe que as circunstâncias não podem determinar uma escala real de valores. O próprio homem vale pelo quanto evolui e não pelo que é ou pelo que aparenta ser em um dado momento. Não é pelo cargo que ele ocupa, pelo dinheiro que ele tem, pela posição social, que são critérios que valem na sociedade. A pessoa mais bem tratada, se ela tem um cargo importante, se ela tem dinheiro na sociedade, se ela tem um carro valioso, as roupas que ela veste, isso não importa para a doutrina espírita. Ele vale pelo quanto que ele evolui. Esse é o critério. A lei de igualdade, Kardec vai falar. Lá na lei de igualdade, quando ele estuda a lei de igualdade, ela é uma lei que ela é igualdade porque Deus nos criou simples e ignorantes no nosso passado. E nos dá todas as condições de evolução. Só que nós não somos iguais, nenhum é igual ao outro, porque cada um evolui de uma certa maneira. Alguns são mais antigos que outros, têm uma outra cota de evolução. É isso que acontece. Mas o que realmente nos dá um gabarito espiritual mais significativo é o que nós evoluímos no nosso dia a dia. O homem é um processo, e na proporção em que se desenvolve, supera-se a si mesmo, superando as suas limitações. O processo de evolução. A interdição às zonas superiores do conhecimento não decorre de nenhuma determinação misteriosa, e nem mesmo de qualquer espécie de incapacidade, mas apenas da falta de crescimento, de desenvolvimento, de evolução e maturação do homem. É isso que vai nos interditar, nos impedir de crescer, é justamente isso. Não é por vontade de Deus, ou pelo governo, ou porque o presidente é muito ruim, ou porque eu não tive condições. São fatores que têm uma certa influência, mas o que conta é o que o meu espírito o que eu vou acionar para o meu progresso estando em um ambiente hostil, onde a providência divina me colocou. Eu tenho um irmão que reclama do Brasil assim, nossa, para ele o Brasil é o pior. Eu falo, mas ele não é uma pessoa religiosa. Eu falo, mas você tem que ver que a nossa vida depende de nós, não é só do governo, né? O governo tem a sua influência, mas nós somos autores, né, da nossa vida, mas ele não acredita nisso. Ele acha que tudo que acontece de errado vem lá do governo federal, na visão dele, né? Seja qual governo for, independente de qual político for, né? Mas o que importa é isso, é crescimento, desenvolvimento, evolução e maturação do homem. E isso é um sacrifício, é algo diário. A evolução é difícil, né? O peixinho lá, na fábula do Emmanuel, ele vai descando, ele se machuca. E isso significa que é o processo de evolução. E é sofrido até chegar ao momento de nós alcançarmos o mar, aí, o rio
e um mar muito grande. A morte, em vez de ser a frustração do existencialismo, aquelas correntes filosóficas, né? Aquele Jean-Paul Sartre, ele falava, ele até cita isso, né? O homem é um ser destinado a nada. Ele falava isso. Ele é autor do existencialismo, esses filósofos materialistas, que falavam assim, eu vi franceses descendo lá nos metrôs de Paris, comendo atrás de ratos na Segunda Guerra Mundial. Então, eu não acredito em Deus, ele falava, né? A compreensão dele, né? Então a morte, em vez de ser a frustração do existencialismo, ou o fim da vida, ou ainda o momento de mergulhar no desconhecido, como pensa a maioria das religiões, de toda a tradição religiosa, apresenta-se como um momento de maturação, de alforria para nós espíritas, de libertação. Esse é o momento de libertação, desde que nós aproveitamos, né, suficientemente o nosso processo de encarnação. Morrer, como disse Victor Hugo, não é morrer, mas simplesmente mudar-se. Para nós é uma realidade muito, muito simples, muito frugal. É só isso. Quando retornarmos para lá. Deixaremos o corpo físico e retornaremos com as nossas conquistas. Porque o destino do homem, no sentido geral de sua posição no universo, é ser Deus. Como assim? Aqui já tem a pista, né? Deus. Não no sentido de igualar-se à inteligência suprema, mas de atingir a compreensão dessa inteligência de Deus, integrando-se no seu plano de vida e pensamento, participar de sua plenitude, a compreensão de Deus, esse ser que nós temos, né? A nossa criação se deve aí. Jesus falou, né? Vós sois deuses. Assim podemos dizer que o homem constrói o seu destino no plano do contingente, no plano da vida normal, da vida dos acontecimentos. Mas no plano do transcendente, o seu destino já está determinado pelas leis universais. Olha que construção, né? O nosso destino, ele já existe. Qual que é o nosso destino? É nos tornarmos espíritos puros. Esse é o nosso destino. Mas como nós alcançamos, aí sim vem as ocorrências, os desafios, os nossos esforços, nossas quedas. É sempre bom, porque quando nós caímos, temos que levantar. Nós caímos, levantamos. O processo, por enquanto, ele é assim, né? Cai, levantamos, caímos. O importante é seguir em frente e continuar com o nosso processo de evolução. Eu coloquei isso, uma pessoa me perguntou ontem lá no Instagram, mas é uma pessoa que não é espírita. Ela se arrepende de alguns fatos na vida dela, e que o que ela faz? Eu falo, olha, esse arrependimento não é muito produtivo, você tem que compreender que existem outros caminhos na vida, que você pode sempre modificar as suas rotas. Daí ela falou assim, você é muito otimista. E eu, na verdade, é um princípio do próprio espiritismo, mas ela não acredita pela compreensão dela ainda, embora ela goste das mensagens espíritas. Então caminhamos para lá, através de todas as dificuldades, lá para o mundo espiritual, e as vicissitudes do presente, que são as ocorrências, os desafios da vida. E é no presente que temos a oportunidade de preparar o futuro. É agora que nós estamos preparando o nosso futuro. Nunca devemos nos esquecer disso. O nosso presente, ele tem a ver com o nosso passado espiritual. Só que nós preparamos o futuro neste momento atual. A moral espírita se traduz assim na prática incessante do bem. Se alguém puder perguntar como que eu posso resumir o Espiritismo, daí vocês respondem: o Espiritismo é a prática incessante do bem. Isso é um resumo do Espiritismo. A pessoa já vai compreender. Única maneira de vivermos bem na atualidade e criarmos o bem para o futuro. Não tem outra maneira. Viveremos bem aqui agora e para o futuro também. Agora o aspecto religioso. Como desenvolvimento natural do cristianismo, o Espiritismo prossegue com o propósito de dar cumprimento à lei divina. Vamos ouvir falar muito de lei divina durante nossos estudos de Espiritismo. Sua finalidade não é combater, contrariar, negar ou destruir as religiões, mas auxiliá-las, embora elas não queiram esse auxílio, pelo menos até o momento de hoje. Para auxiliá-las, porém, não pode o Espiritismo endossar os seus erros, o seu apego aos formalismos religiosos. A finalidade das religiões é arrancar o homem da animalidade e levá-los à moralidade. O Espiritismo vem contribuir para que essa finalidade seja atingida. Tirar o homem da sua animalidade e colocar no patamar moral de compreensão do bem. Kardec esclarece que o princípio religioso da doutrina não era o da salvação pela fé,
E nem mesmo pela verdade, mas pela caridade. Na simbologia de Kardec, se dá pela prática da caridade. E nem pela verdade, nem pelo conhecimento espírita enquanto teoria. Ele só vai valer se ele for convertido na prática. A caridade, no seu mais amplo sentido, como a fórmula do amor ao próximo, ensinada pelo Cristo, supera todas as limitações formais. Olha que interessante. Aí que está o caminho mesmo da nossa salvação. A salvação espírita não está na adesão a princípios e sistemas, mas na prática do amor. Olha que profundo isso. O rótulo de espírita não vai significar nada se não houver uma tradução da prática do amor em todos os sentidos que nós possamos conceber. Aí fica o nosso livre-arbítrio interpretar onde que nós vamos praticar a caridade. Não só dentro do movimento espírita, não só em um trabalho de assistência social, que também são formas nobres de caridade. Mas a caridade cristã é muito mais profunda, porque ela é um comportamento dirigido ao bem. Então nós vamos analisando no nosso dia a dia, onde que eu vou praticar, como que eu posso, no sentido de uma fala, um pensamento, um aconselhamento, o que eu digito nas redes sociais, aquilo está ou não refletindo a lei divina. Isso é um trabalho puro de caridade, perene no nosso comportamento. O Espiritismo aparece como o continuador natural do cristianismo. Sua missão é de restabelecer o ensino do Cristo e efetivá-lo nos corações e nas consciências, já amadurecidas pela evolução, preparando assim o reino de Deus, ou seja, levando o cristianismo às suas últimas consequências, no sentido daquilo que realmente o cristianismo quer e propõe. O Consolador vem para esclarecer os homens e assim consolá-los através do conhecimento. Eu também adorei essa frase, consolá-los através do conhecimento. A pessoa procura, uma mãe que perdeu o filho, procura o Espiritismo, ela vai entender que o filho segue vivo, num outro plano, segue lá ainda com seus desafios. Isso é um esclarecimento e ela se consola por saber que o filho continua vivo. Interessante, né? O pensamento dele. O Espiritismo é uma religião sem dogmas, sem culto exterior, sem sacerdócio, sem apego material, sem intenção de domínio político e social, como muitas outras religiões. Pode explicar livremente ao homem que ele é um espírito em evolução, responsável direto pelos seus atos e, portanto, pelos seus fracassos ou vitórias, por meio do nosso livre-arbítrio. A consequência desse processo é naturalmente o restabelecimento da fé e da esperança. A fé racional, ou seja, consciente, como decisão livre do homem, e, por fim, a esperança na vida futura, que se apresenta como oportunidade renovada de reencetar o programa espiritual. Se nós falharmos, vamos reencetar o progresso espiritual por meio de uma nova existência, de novos valores que nós vamos adquirindo. Agora, o mundo de regeneração, que é para onde nós estamos caminhando. Ele trouxe algumas considerações sobre isso. Como o livro de Antropologia Espírita, ele começa lá no passado, olha, o raciocínio do Herculano, lá na parte tribal, e agora está indo para o mundo de regeneração, que nós ainda estamos alcançando esse mundo. Olha, ele caminha ali por 3 milhões de anos, o livro. Caminha por 3 milhões de anos. Todos os mundos são solidários, e o princípio da evolução. Aqui é aquilo que nós falamos ainda hoje, as humanidades elas podem alcançar um nível evolutivo e alguns espíritos podem ser banidos e irem para outros mundos. Isso é solidário. Tá? As consequências de céu e inferno, como prêmio ou castigo eternos de uma curta existência em um pequeno mundo interior, são substituídas pela compreensão da vida universal e do progresso infinito para todas as criaturas. Não existe mais céu e inferno. O que existe é a compreensão e o progresso infinito para todas as criaturas. Isso que o Espiritismo propõe. A Terra já foi um mundo inferior, quando habitada pela humanidade primitiva que nela se desenvolveu. O seu progresso foi ainda incentivado por migrações de espíritos, como de Capela, realizadas em massa no momento em que um mundo distante conseguiu subir na escala dos mundos. Criaturas superiores aos habitantes terrenos, exilados na Terra, deram-lhe extraordinário impulso evolutivo. Emmanuel diz que a escrita ela veio de Capela. As primeiras escritas veio pelos espíritos de Capela.
Assim, ela passou de um mundo primitivo à Terra para a categoria de mundo de provas, de expiações e de provas. Vou ter que adiantar um pouquinho pelo tempo aqui. Os antigos habitantes do mundo primitivo convivem com os imigrantes civilizadores. Mas tem um interessante aqui. Mas desses mesmos civilizadores, são os espíritos que vieram de outros planetas, ainda são bastante imperfeitos e realizam a sua missão expiando as faltas cometidas em outros mundos. Eles são intelectualmente muito avançados, mas moralmente ainda dependem de alguns avanços para serem feitos. Então, no mundo de regeneração, não estamos diante de uma humanidade perfeita, mas apenas de um grau de evolução superior ao nosso, onde nós vamos caminhar. O mal ainda existe, mas não como neste planeta. O homem ainda é falível, sujeito a se deixar levar por resíduos do passado, arriscando-se a cair de novo em mundos expiatórios para enfrentar provas terríveis, mesmo estando no mundo da regeneração. Então, os espíritos não anunciam uma transformação miraculosa, mas uma transformação progressiva do mundo que já está em plena realização. O Espiritismo ele deu ali um início do mundo de regeneração para todos nós. Nós teremos uma ordem moral, né? O homem não mais valerá pelo que possui em dinheiro, propriedades ou poder político, mas pelo que revela em capacidade intelectual e aprimoramento espiritual. A educação deve ser feita em todos os sentidos, isso no mundo de regeneração, através da palavra e do exemplo, em uma luta incessante contra o egoísmo e em favor da caridade. O império da justiça começará pelo reconhecimento recíproco dos direitos do próximo. A lei de igualdade regerá esse processo. Liberdade, igualdade e fraternidade são os rumos da civilização. Mesmo lema, né, da época dos franceses, da Revolução Francesa. Então, o Espiritismo é a doutrina do futuro que age no presente como impulso, levando-nos em direção aos planos superiores. A transformação espírita do mundo começa no coração de cada criatura que a deseja. Por isso ensinava o Cristo que o reino de Deus está dentro de nós e que não começa por sinais exteriores, né? O reino de Deus não vem com aparências exteriores, disse Jesus, e começa no coração de nós, de todos nós. Rapidamente, agora a mediunidade, a última parte. Como nós já tivemos algumas informações, é bem resumido aqui, né? Ele vai trazer lá sessões experimentais e sessões doutrinárias. Hoje nós falamos de reuniões mediúnicas. O aprendizado doutrinário requer unidade e sequência para que possa alcançar uma visão global da doutrina. Todas as obras de Kardec devem constar desses trabalhos. Os demais autores, encarnados ou não, dão sua contribuição para a nossa maior compreensão de Kardec. Não fiquemos sempre com Kardec. Nós colocamos, eu e a Thaís, nas nossas propagandas dos nossos estudos, né, aquele texto de Kardec, né, ler Kardec, estudar Kardec, divulgar Kardec, tudo é Allan Kardec, inclusive o Espírito Emmanuel. Então eu coloquei esse slide para lembrar dessa importância de Allan Kardec. Aí, tipos de sessões mediúnicas. Nós usamos hoje reuniões mediúnicas. Ele coloca 4 tipos. Sessões de doutrinação, nós não usamos mais a palavra, né? Usamos esclarecimento hoje. Suas finalidades é esclarecer essas entidades e libertar as suas vítimas das perturbações que lhe causam. Sessões de desobsessão, casos de reconciliação de antigos desafetos carregados de ódio e de cumplicidade mútua em atividades negativas. Sessões de cura, que nós, hoje algumas casas têm a chamada fluidoterapia ou outras maneiras, mas isso depende de um trabalho muito sério. Até Herculano fala que tem que ter um médico, ele fala, tem que ter um médico formado em medicina nessas reuniões aqui. Mas enfim, esse é um assunto mais polêmico, não vamos agora entrar nessa seara aqui. E sessões de consulta, em caso de consulta no sentido de pesquisa doutrinária, não consulta de sabermos da nossa vida, não é isso? Outras religiões fazem consulta com espíritos, nós não fazemos. Mas reuniões de pesquisa também, que é muito raro hoje em dia, não sei se alguém faz isso, né? Kardec fez muito isso. Então, as descobertas de Allan Kardec, algumas, né, o homem, espírito, perispírito, reencarnação e relações mediúnicas naturais de comunicação. Agora o encerramento, vamos agora aos últimos minutos. Agora ele faz um resumo da antropologia, ele viaja pelo tempo, Herculano Pires, começa na nossa animalidade, chega até o momento do plano de regeneração. E agora ele faz um apanhado, que realmente é a antropologia espírita. Então, nas coordenadas do tempo e da evolução, o espírito humano amadureceu para a compreensão de sua realidade íntima, indestrutível, carregada de potencialidades que o declínio físico não pode afastar.
Nós temos várias potencialidades, uma das quais a nossa capacidade de amar, por exemplo. O homem é espírito que se projeta em um corpo animal e dele se serve para a viagem existencial. A Terra é o purgatório que os teólogos intuíram, mas não souberam localizar. Mas daqui se purgam os resíduos naturais da evolução, da nossa animalidade. Temos assim a escala dos seres no infinito, a ascensão dos minerais aos vegetais, dos vegetais aos animais, dos animais aos homens. Nós já crescemos aqui, né? Já fomos até pedras. Agora é aqui, ó. E dos homens aos anjos, ou do átomo ao arcanjo, como diz, ou o Emmanuel que fala do homo sapiens para o homem, homo spiritualis. Ele usa uma expressão simbólica, do homo sapiens para o homo spiritualis. O Espiritismo é o Consolador prometido pelo Cristo, guardião da terra que não fundou nenhuma igreja, o Cristo, e não está em nenhuma delas, mas no coração de todos os que desejam realmente compreender o mistério da vida e a finalidade da existência humana. Como diz a Matilde para o Gregório, o Papa, ela diz: Jesus não dispõe de tempo para frequentar as suas suntuosas catedrais. Se os livros de Kardec não forem realmente estudados, investigados na intimidade profunda dos textos e transformados em pensamentos vivos, na realidade social, a civilização não passará de uma utopia ou de uma deformação da realidade. O homem, as gerações humanas, morrem no tempo, mas o espírito não. O tempo é o campo de batalha em que os vencidos tombam para ressuscitar. Quem poderia deter a evolução do espírito no tempo? Que é o título da obra, né? O espírito e o tempo. A esperança espírita não repousa na fragilidade humana, mas nas potencialidades do espírito, que se atualizam no fogo das experiências existenciais. Não é na nossa fragilidade, todos nós somos ainda, mas é aqui, ó, no fogo das experiências, das provas, das expiações que todos nós temos. O espírito é a centelha oculta que nunca se apaga e reacenderá a chama quantas vezes for necessário, para que a serenidade, a coerência e o amor o resgatem na duração dos séculos e dos milênios. E para encerrar nosso último slide, todas as civilizações da Terra se desenvolveram em uma assombrosa sucessão de sombra e luz, para que um dia a civilização do espírito se instale no planeta. Está em vias de ser instalada. Não alcançamos aqui ainda. Então teremos a nova Terra, o planeta de regeneração. Os que não se tornarem dignos da promessa continuarão a esperar e a amadurecer nas estufas dos mundos inferiores, purgando os resíduos da animalidade. Essa é a lei inviolável da antropologia espírita. E assim ele termina a obra. Então é isso, meus amigos, o nosso tempo se esgotou. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado a Thaís novamente. Eu sei que é muito conteúdo, mas fica o convite para o estudo da obra. Espero que vocês tenham ficado mais motivados para continuar os estudos. Então é isso. Obrigado. Então, farei a prece de encerramento. Um Pai Celestial de infinita glória, agradecemos aqui, na verdade, esses 2 dias de seminário, agradecemos o alto, a influência do alto, que nos intuiu, que preparou o ambiente. Pedimos, Pai, que prossiga nos iluminando cada vez mais nesse ambiente de muito conhecimento, de muita preparação para algo maior, que todos nós queremos, que todos nós desejamos, que é o nosso mundo de regeneração. Mestre Jesus, que o seu Evangelho possa nos conduzir nas estradas da vida, nos caminhos dolorosos, porque sabemos que nós estamos em um processo de reeducação e que somos trabalhadores da sua vinha. Agradecemos aos espíritos amigos aqui presentes, principalmente a equipe espiritual responsável pelos estudos da casa, que tem nos acompanhado e que tem nos proporcionado emocionantes momentos, belos momentos de aprendizado da doutrina espírita que renova o Evangelho de Jesus. Se conosco, Pai, hoje e sempre, assim seja.